Os amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô ali? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. A loja virtual de calçados e bolsas que as mulheres amam. Estamos falando da Legabi Calçados. Tudo em calçados femininos. Sapatilhas, tênis e lindas bolsas para deixar você na moda. Legabi Calçados Femininos e Acessórios. Visite as páginas da Legabi Calçados Femininos no Facebook e Instagram. E veja os produtos maravilhosos que a Legabi oferece a seus clientes. Faça suas compras que a Legabi Calçados Femininos entrega na sua casa se for na cidade de Campinas. E se for fora de Campinas, a Legabi envia pelos correios. Entre em contato através do WhatsApp 19 9 9407 8338. Legabi Calçados e Bolsas Femininas. A loja virtual que as mulheres amam. A Silimaster, desde 2002, oferece tudo o que há de melhor quando falamos em elétrica, hidráulica, tintas e ferramentas. Localizada no coração de Jardim do Lago, em Campinas. A Silimaster trabalha com as melhores marcas que estão no mercado. Tigre, Atlas, Tramontina, 3M, Adere, Lorenzetti, Forte Leve, Philips e Osram. São algumas das marcas que a Silimaster oferece ao seu cliente. Só produtos de qualidade. A Silimaster está situada na Avenida Moisés Gadia, número 131, no Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Telefones 19 3227 4944 e também o WhatsApp 19 98301 8120. Pensou em qualidade nos produtos de elétrica, hidráulica, tintas e ferramentas? Pensou na Silimaster. Vamos falar de educação? Então vamos falar de uma escola diferenciada. Estou falando do Colégio Shalom. O Colégio Shalom conta com toda a tecnologia dos grandes centros, mas também conta com espaço, bem-estar e segurança próprios da zona rural. Uma estrutura que quem conhece se apaixona. O projeto Líder em Mim é um dos diferenciais utilizados também no Colégio Shalom, que utiliza o sistema de ensino SAI digital com material didático hiperatualizado, videoaulas, simulados, plataformas adaptativas e literárias, horta cultivada pelos alunos e um espaço bem viver, que faz com que todos sintam-se livres junto à natureza. Venha nos fazer uma visita, conhecer uma escola que foi idealizada, organizada e ministrada por pessoas que amam e vivem a educação. O Colégio Shalom fica em Campinas, na Rua Ângela Russo Tafner, 50, Countryville. Fone 3269-4400. Colégio Shalom. Educação para superar os desafios do mundo. Seu celular, seu iPad, tablet quebrou? Pode ficar tranquilo, pois a Campsmart resolve estes e outros problemas rapidinho para você. A Campsmart executa troca de telas, troca de baterias, troca de conectores, recuperação de aparelho molhado. Uma assistência técnica pronta para te atender. A Campsmart possui também acessórios em geral para seu celular. Você quer dar aquele presente muito bacana? A Campsmart faz para você. Impressões personalizadas para capinhas de celulares, azulejos, telas e vidros em alta resolução. Faça um orçamento, é gratuito. Campsmart, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, número 723, em Campinas. Fone 19 991 71 81 91. Campsmart, satisfação garantida.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Luiz, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte, amigo que está acompanhando o canal do Grigo no YouTube. Uma ótima noite para vocês, sejam todos bem-vindos a mais esse programa Resenha dos Amigos. Hoje numa sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 10 de julho, e a gente fazendo esse programa que promete ser, mais uma vez, um programa muito bacana aqui, né? Um programa show de bola, como que eu costumo falar, né? E hoje nós vamos fazer um programa de uma maneira um pouquinho diferente. Nós vamos começar o programa fazendo uma resenha gostosa aí, falando um pouquinho dos clubes de Campinas, um pouco dessa volta do futebol paulista, e depois teremos como convidado Gleger Zorzin, ex-goleiro do Guarani, ex-goleiro do Corinthians, Portuguesa, trabalhou como preparador de goleiro também, passou pela Coreia, hoje atual comentarista da Rádio e TV Bandeirantes aqui de Campinas. Então esse será o nosso convidado da nossa resenha de hoje. E hoje, só lembrando para vocês que a Web Rádio Grigo está fazendo uma promoção muito bacana no nosso WhatsApp, né? E eu vou pegar aqui para vocês o nosso prêmio que vai ser sorteado no dia 15. Tá aqui, ó. No dia 15, essa bola aqui, ó, show de bola, né? Essa bola topper, legal demais, vai ser sorteada dia 15. Então você, para ganhar essa bola aqui, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que eu vou colocar o número do WhatsApp daqui a pouquinho para rolar a vinhetinha, e você vai estar concorrendo a essa bola no dia 15, sorteio. Todo mundo que participar, mandando uma mensagem de áudio, de texto, vai concorrer a essa bola, né? Só que você também, se for sorteado, você vai ter que estar inscrito no canal do Grigo. Participou do WhatsApp, se inscreveu no canal do Grigo, foi sorteado, ganhou essa bola de futebol de campo oficial, maravilhosa para você bater aquele futebol muito bacana. Além disso, você que participar hoje do programa, você já vai estar concorrendo a essa bola automaticamente para o dia 15, porém hoje, no final do programa, nós vamos estar sorteando um prêmio muito bacana, hein? Um prêmio sensacional, um prêmio de dar água na boca. Um oferecimento da La Baunilha. Eu vou colocar a imagem para vocês aí, para vocês verem que eu não estou brincando. Vocês vão estar concorrendo a esse bolo vulcão que a La Baunilha está oferecendo para todos que participarem do nosso WhatsApp hoje. Esse bolo vulcão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você corta esse bolo, né? Você corta aquele bolo, esse bolo maravilhoso aí, a calda que desce, esparrama todo por esse conteúdo dessa forma maravilhosa aí. Olha, é de dar simplesmente água na boca. É esse bolo vulcão que a La Baunilha Doces Artesanais está oferecendo para a gente hoje, né? E você que não conhece ainda, a gente vai falar da La Baunilha também, né? Durante a programação, tá aí o logo da La Baunilha. Você que quer fazer um pedido desse bolo, por exemplo, a La Baunilha que está oferecendo aí um kit muito bacana de festa junina. Cara, é simplesmente sensacional, sensacional. Liga lá, ó, 019 99312 2336. A La Baunilha tem doces artesanais, tem salgados, tem bolos salgados, e você vai estar concorrendo a esse bolo aqui, ó. No final do programa, a gente vai estar sorteando esse bolo, né? E também você vai estar concorrendo àquela bola que eu acabei de mostrar para você no final do programa. Então, como você faz para participar? Você vai mandar para a gente aqui um WhatsApp nesse número aqui, ó. Se liga no WhatsApp da Grigo, 19996887958, 996887958. Mande sua mensagem de áudio ou texto e participe. Então tá simples, é o 996887958, 996887958. Você vai estar concorrendo à bola no dia 15, e a esse bolo vulcão, oferecimento da La Baunilha, no final do programa de hoje.
Vamos começando então o programa de hoje. Eu vou chamar esse timaço da Rádio Grigo aqui, que a gente vai bater, vai resenhar bastante até às 22 horas hoje, sexta-feira, dia gostoso, né, para molhar a garganta. E ele está aqui com a gente. Ricardo Mendonça. Uma ótima noite, Ricardo. Seja bem-vindo ao Resenha dos Amigos de sexta-feira, hein? De sexta-feira. Deus abençoe muito. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Amém. Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos da mesa. Paulo, Kaique, Celso, JA, que eu acho que não está ainda participando aí, mas ao Ítalo também. Aos nossos ouvintes aí, que cada vez mais está crescendo, graças a Deus. Hoje, começando a semana, aliás, terminando a semana, né? Começando bem, né? E semana bombando já aí, ó. Vamos lá. Mais uma resenha. Final de semana já aí a resenha aqui com vocês, né? Ele também está aqui com a gente, ó. Kaique Fittipaldi. Grande Kaique, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo ao Resenha dos Amigos. Boa noite, Anderson. Boa noite aos amigos da mesa. É um prazer imenso estar novamente aqui na Resenha dos Amigos. Sexta-feira hoje, né? Resenha com o Gleger, que vai entrar daqui a pouco. Mandar um abraço para o pessoal aqui de Souza, do amigo do APS, o Rogerinho, Antônio Rogério, amigão meu, amigão do meu pai, amigão da rádio, do timaço da rádio. Sexta-feira, mandar um abraço para o JA também. Vamos com tudo, que Deus abençoe nós, mas essa resenha é maravilhosa. Amém, será abençoada, já está sendo. Aliás, aproveitando aí a sua fala, Kaique, mandar um abração de verdade para o Rogerinho, Antônio Rogério Batista do Prado. Que pessoa maravilhosa. Hoje acompanhei uma participação dele no programa da Rádio Central, agora à tarde, e mandar um abração também especial para esse grande amigo da nossa rádio também, o Beto Quinalha. Grande Beto Quinalha, grande Rogerinho. O Beto Quinalha deu uma moral legal para a nossa rádio lá durante a programação deles lá hoje. Sensacional. Realmente, um amigo. Eu agradeço demais, já agradeci ele, agradeço demais esse carinho que você tem pela Rádio Grigo. Você, o Rogerinho, né? E um abração para todos esses amigos que passaram aqui, que foram feras e vão passar mais, hein? A nossa agenda está bastante legal. A gente já tem agenda até para comecinho de agosto. Olha aí, e é uma pessoa mais bacana que outra. Todas as pessoas que admiramos, a gente tenta, né, trazer aqui para participar desse papo gostoso. Vamos continuar aqui anunciando o nosso timaço da Rádio Grigo. Celso Fittipaldi. Uma ótima noite, Celção. Seja bem-vindo novamente ao Resenha dos Amigos. Boa noite, Anderson. Boa noite, componentes da mesa. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, bater um papo legal, resenhar gostoso, né, com os nossos amigos da mesa e com os nossos convidados. Ô, Anderson, vou aproveitar aqui, porque depois, no decorrer da resenha, eu acabo esquecendo de mandar uns abraços. Se você me permite, eu vou fazer a sessão Maguila agora. Tá? Vou mandar um abraço para a galera do Paradinhos, aqui de Souzas, né? O Tuniquinho, o Zanoni, Jamil, o Ângelo, o Duni, o pessoal que se confraterniza de sábado, a galera do Grupo Talento, do Clube Concórdia, aqui de Souzas, né? O Noi, o Márcio, os meus amigos bugrinos, né? Que devem estar na escuta lá, o Marcão, o Bação, o Xande, e para a galera do APS, o Cabeça, o Rogério, o Legário, todos os membros da APS, e em especial ao Antônio Rogério Batista do Prado. Pegando o seu gancho, eu vi a participação dele hoje, junto com o nosso querido Beto Quinalha, na Rádio Central. Rapaz, como eu sinto orgulho desse menino, porque eu vi esse menino começar no campo do Ideal Futebol Clube. Ele sabe tudo de arbitragem. Sensacional. Rogerinho, um abraço, cara, um beijo no seu coração, do seu amigo Celso Fittipaldi. Beleza, Anderson? E que Deus nos abençoe aí nessa resenha de sexta-feira, dia de molhar as palavras, né? Mas estamos juntos aí. Legal. Eu prometi, olha, eu não vou dizer que eu sou político, porque a gente fala, né? Político às vezes promete e não cumpre, né? A gente não pode dizer que são todos, mas enfim, eu prometi algo para hoje e não cumpri. Então,
eu vou pagar um miquinho aqui e falar assim, jogar assim para ele. Paulo Marques, o comentarista, gente fina demais. Grande Paulão, seja bem-vindo aqui à Resenha dos Amigos, Paulão. Boa noite, Anderson. Boa noite ao time todo aí da mesa. Com satisfação, mais uma noite aí, numa sexta-feira, né? Uma data, um dia diferente para a gente abordar sobre futebol e conversar com o amigo Gleger, que em breve estará aí com a gente aí. Os abraços vão no decorrer do programa, mas de coração para todos os ouvintes que estão hoje aí com a gente, numa sexta-feira aí, diferenciada do programa nosso, beleza? Tamo junto. Legal, Paulão. E ele tá aqui também, ó. Giovanni Savi, o talento Tim da Grigo. Uma ótima noite, Giovanni. Seja muito bem-vindo ao Resenha dos Amigos. Sexta-feira, dia diferente pro Resenha, né, Giovanni? Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os componentes da mesa virtual. Boa noite aos ouvintes amigos que estão aqui mais uma vez nos prestigiando no canal do YouTube, na rádio. E Anderson, um dia diferente, mas aposto que vai ser da mesma qualidade. A gente vai ter uma resenha deliciosa e vamos que vamos. E o WhatsApp hoje, eu já tô verificando aqui, tá chegando mensagem já aí, né? Tá sim. Legal. Legal, Giovanni. Legal esse timaço da Web Rádio Grigo que nós vamos começar hoje o programa. A gente vai falar, primeiramente, né? Eu vou colocar aqui uma vinhetinha para a gente começar falando desse time aqui, ó. Eu levo sempre comigo em todo o campo que eu for. Né, a gente vai começar falando sobre o time do Guarani, o time, o Alviverde, né? Aqui de Campinas. Tá aí o hino do Guarani, Ricardo Mendonça dá aquele pulo, né? Paulão também fica todo empolgado ali no vídeo, né? Já dá aquele sorriso. Os bugrinos aqui da nossa resenha. Sexta-feira à noite, fim de semana, ver um hino desse, É o seguinte. Pena que a gente não tá tendo jogo, né? Só isso. Nossa, que saudade. Então, ainda não, né? Mas a notícia que todos, pelo menos a maioria das pessoas já sabem, é que a Federação Paulista já notificou, né, os clubes, tudo certinho, e dia 22 de julho, agora, próximo já, daqui 2 semanas, dia 22 de julho, a bola vai rolar nos gramados aqui do estado de São Paulo. Não se sabe se ainda aonde direito, né? Porque a maioria das cidades ainda estão na fase, né? Na faixa, enfim, na faixa vermelha, e aí não pode ter o futebol. Por exemplo, aqui em Campinas, né? Nem Guarani, nem Ponte Preta vai conseguir jogar nos seus estádios. Falando do Guarani, eu vou começar aqui falando com o Ricardo. Ricardo, o Guarani, aí com essa volta do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho, a federação ela abriu aí, né, um precedente, ela aumentou o prazo de inscrição de novos atletas, desde que esses atletas não tenham jogado ainda o Campeonato Paulista por alguma equipe. E o Guarani já fez algumas contratações, e dentre essas contratações, né, o Guarani ele vai poder usar 4 dos 5 reforços para a reta do campeonato, né, da reta final aí do Campeonato Paulista. E quem que são? São o zagueiro Valber, o meia Arthur Rezende, os atacantes Vagninho e Elias Carioca. Essas contratações, esses jogadores estão liberados para disputar o Campeonato Paulista desde a primeira partida. Eu pergunto para você, e aí? A equipe que o Guarani estava já fazendo uma boa campanha do Campeonato Paulista, né? Esses jogadores vêm para somar, vêm para reforçar a equipe, ou são algumas opções apenas, Ricardo? Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos, novamente. Não, são reforços. Principalmente o Arthur Rezende, né? Que já saiu daqui com um grande ídolo, né? Pela campanha que fez de recuperação no ano passado aí.
virtualmente rebaixado para a Série C. Carpini chegou, achou uma posição para o Arthur Rezende, que chegou no Guarani do Rio de Janeiro, do Bangu, eu acho, como meia. O Carpini, na estratégia dele, depois ele como segundo volante, aquele cara que busca a bola na zaga ali para sair jogando. O Arthur Rezende se reinventou, achou a posição dele, saiu daqui como ídolo e voltou com um grande reforço. É um grande nome aí para o Guarani, sim. O zagueiro Valber também veio bem recomendado. O Carpini conhece ele desde lá do Botafogo da Paraíba. É um zagueiro jovem ainda, mas já tem uma grande bagagem aí. O Elias, Carioca, também é uma promessa, né? É novo ainda. Fez uma campanha boa pelo Santa Cruz, fez alguns gols. E o Wagninho vem da Coreia, né? Vem de 8 meses parado, mas já está recuperado, né? Ele estava 8 meses sem jogar lá, está machucado, mas já está recuperado, pode jogar. E vai ser uma disputa boa, cara. O que eu mais fiquei contente, mano, hoje eu estava lendo, né? Para se preparar para a resenha aqui, para não chegar de uma banana, né? Que agora no Paulista vão ser 5 substituições, né? Ou seja, não eram mais 3, então acho que foi da pandemia. E eu acho bom isso aí mesmo, porque para treinadores e estrategistas, né? Que gostam de fazer várias modificações, pô, 5 modificações é uma coisa boa, cara. E eu achei isso muito legal. E o Guarani agora, o Arthur Rezende vai brigar com o Persson, que terminou bem, com o Lucas Abreu lá, que terminou bem, com o próprio Crispim. Então vai ter várias opções aí. Dá para fazer 2, 3 variações aí no jogo. E eu achei muito, muito bom isso aí, essa parte das 5 substituições. Eu achei legal. Eu acho que são reforços, sim. Reforços pontuais. Você não vê que nenhum é grande nome aí. O mais famoso aí que a gente conhece é o Arthur Rezende, porque saiu daqui. Mas o mais importante, esses dias eu vi uma entrevista do nosso gerente de futebol, né? Que é o Michel Alves, da integração que ele tem com o Carpini e com o Ricardo Moisés, que é o presidente. Eles conversam muito e todos vêm com a avaliação do Carpini. Não é, sabe, graças a Deus, parece que está mudando a coisa, assim, sabe, assim, o Michel Alves vai atrás, contata o jogador e quem faz a última entrevista com o jogador é o Carpini. Cara, sabe assim, ele passa o contato do Carpini pro jogador, o Carpini conversa com o jogador, mostra a ideia, e se o Carpini sentir que ele se adequa, aí ele contrata. Quer dizer, parece que tá acabando aquele negócio de DVD, de, leva o Paulão e o Mendonça de contrapeso, o Paulão é o 10, mas leva o Mendonça, que é do mais gente, né? Sei lá, cara, parece que tá mudando, né? Então, assim, todos foram bem avaliados pelo Carpini, ele falou muito bem, esse Valber, ele elogiou muito. O Didi, nós não vamos contar com ele, né? Porque ele já participou pelo Botafogo, mas isso tem um bom passe também, tudo. Mas, cara, eu vejo com um bom reforço, sim. Vamos avaliar aí. Vamos aguardar. Legal. Exatamente, você disse, né? Que eu disse que das 5 contratações, 4 jogarão. O que não vai jogar é justamente o Didi, como você acabou de dizer. O Didi já disputou o Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão, então ele não vai poder atuar aí pelo Guarani no Campeonato Paulista, né? Eu vou passar rapidinho, Paulão. Vou passar rapidinho a lista dos jogadores que estão em condições de atuar aqui no Paulistão, né? Por exemplo, eu vou falar a lista inteira, mas não que estão à disposição para o primeiro jogo. Por exemplo, o Pablo não vai poder jogar no primeiro jogo. Ele levou um cartão amarelo no derby, né? Na realidade, o terceiro cartão amarelo, ele está fora da partida quando o Guarani agora voltar, né? Contra o Botafogo mesmo. E eu vou passar rapidinho a lista, rapidinho. Os goleiros, Matheus Cavicchioli, Jefferson Paulino, Carlão e Lucas Cardoso. Os zagueiros disponíveis para continuar o Paulistão aí, Romércio, Vitor Ramon, Bruno Silva e o Valber agora, né, que já pode disputar. Laterais, o Eliel, o Bidu, que está sendo aí sondado por algumas equipes aí, né? Cristóvão e o Pablo, porém o Pablo já não pode disputar a primeira partida. Volantes, o David, o Eduardo Persson, Igor Henrique, Lucas Abreu, o Marcelo, o Ricardinho e o Pedro Acorce. Os meias, Giovani, Lucas Crispim, Arthur Rezende, nova contratação, e o Emerson. Atacantes, o Rafael Costa, Renanzinho, Bruno Sávio, Mateuzinho, Matheus Souza, Wagninho, Elias Carioca e o Alemão. Ô, Paulão, essa é o elenco que o Guarani pode dar continuidade no Campeonato Paulista aí, né, a partir do dia 22. O Guarani já estava fazendo uma boa campanha, como eu frisei. Esse elenco aí, você acha que classificado o Guarani praticamente já está, né? Ou não? Está praticamente classificado, né, Paulão? E você acha, já adiantando, fazendo a outra pergunta em cima,
Esse time aí, dá para chegar mais longe? Esse elenco do Guarani, você acha que o Guarani tem condições de chegar mais longe no Campeonato Paulista, Paulão? Anderson, é difícil de dizer, porque eu tenho uma certa repugnação quanto ao critério dos campeonatos. Por mais que o Guarani esteja e estava bem durante o torneio, que se findou aí devido a essa pandemia, eu acho que eu sou contra jogadores que já atuaram passarem a possível ser reserva de jogadores que estão chegando. Tem os regulamentos, que é aquele que não já disputou campeonato, tudo aquele negócio. Mas, cara, eu sempre pensei assim, eu acredito que o plantel, para disputar um campeonato, que são mais ou menos 26 jogadores inscritos, ele deveria ser utilizado até o extremo. Ou seja, nenhum jogador mais até o final do campeonato. E se sair, que saia para fazer dinheiro para o clube, porém, que não esteja no mesmo campeonato, que é a referência. Porém, ter jogador agora no meio do caminho, eu acho até uma certa injustiça para alguns jogadores que estavam trazendo o time do Guarani para uma boa campanha, que podem correr o risco de ser reserva porque foram contratados novos. Lógico, o Carpini está lá para fazer esse meio campo, para idealizar um conceito diferente com os jogadores que estão chegando e também psicologicamente falar, e tem o critério todo de falar com os jogadores que estão ficando. E é aquele negócio, na hora de um treino, num mau dia de um jogador que hoje poderia ser, que estava sendo titular, ele passar a ser reserva e aquele jogador que chegou hoje, ele fazer uma partida boa e colocar esse jogador, do caso que eu estou dizendo, que estava já com o Guarani trazendo para essa campanha, eles passar a ser reserva. Aí eu acredito que fica um pouco meio desgostoso no próprio ambiente do clube, entendeu? Mas o Guarani estava fazendo uma boa campanha. A pergunta que eu quero até falar para o Ricardo, uma pergunta e passar para a mesa também. O Guarani estava fazendo uma boa campanha ou os outros times eram mais irregulares que o Guarani? Porque a gente foi assistir alguns jogos, a gente assistiu vários jogos do campeonato em si, e você vê que nenhum clube se destacava, nenhum clube se destacava. Por mais que o Palmeiras tenha aquele elenco maravilhoso, o Corinthians aquela raça, enfim, o Campeonato Paulista, para mim, esse ano foi muito irregular, muito irregular. E por causa dessa pandemia, agora recomeçar, e desse jeito, com jogadores que estão chegando e poderem jogar. Não sei se vocês estão me entendendo, vocês da mesa e os ouvintes, mas eu acredito que esse campeonato aí perdeu aquele glamour que a gente sempre fala, que o Celso falou ainda, que não pode acabar o Campeonato Paulista, porém, esse ano, infelizmente, vai ser tocado na barriga, né? O restante da rodada, mais a final, semifinal. E eu acredito que classificar, eu acho que classifica, porque são 2 jogos para ganhar 1 ponto. Por mais que seja Botafogo e São Paulo, eu acredito que a classificação vem, mas aí, a hora que fechar o ciclo de como for a semifinal, as oitavas de semifinal, aí é que o bicho pega. Então, eu acredito que o Guarani classifica, porém, ainda eu fico repudiado ainda com esse critério de jogadores entrar durante o campeonato ou até quase no final do campeonato. Lembre-se, eu não sei se eu vou falar o time certo, mas o Cruzeiro tinha um time fabuloso e foi jogar o Mundial com jogadores que foram comprados nos últimos cartadas e levou uma piaba violenta. E sendo que os jogadores que estavam jogando, que estavam encaixadinho, foram deixados de lado naquela época. Se me falha a memória, teve até um que jogou no Guarani, o Wilson Gotardo, foi jogar para a gente, e ele também fazia parte desse elenco, que chegou para jogar só 2 jogos. Isso daí, Paulão. E aí, Ricardo, pode? Não, eu entendo o que o Paulo falou e até concordo. O Paulo, aí vai mostrar mesmo a gestão do treinador. O treinador tem que fazer o quê? Ele tem que gerir pessoas. O que você falou do Cruzeiro se encaixa perfeitamente, mas eram só 2 jogos, né? Foi Bebeto, aquele zagueiro do Botafogo, Gonçalves. E mais um. Vieram só para jogar a final. Isso aí racha elenco mesmo. Como eu falei pro Anderson antes, os jogadores que vieram para o Guarani, ninguém famoso aí. O mais famoso aí é o Arthur Rezende, que já passou por aqui, mas que a gente conhece. Senão também ninguém conhecia Elias Carioca, nem Valber, nem
tem Wagner que está na Coreia. Eu acho o seguinte, eu acho que o Carpini, nessa parte, ele é muito centrado. Todos falando muito de Elias Carioca, mas tem um alemão ainda aí que tá com a ceia na mão. Então, assim, eu acho que ele vai dar chance para esses caras, vão falar, ó, você tá na frente, é o dia a dia que vai mostrar, é o treinamento, e se você for bem, a camisa é sua. Não é porque você tá aqui que é sua vaga, nem porque o cara chegou que é a vaga dele. Eu acho que o Carpini, ele fala muito isso, né? Olho no olho do jogador. E o jogador confia nele. Então, ele vai dar oportunidade pro alemão, ele vai manter mais o Rafael Costa, que é o 9 dele, que não é o que faz gol, mas é o que segura a jogada, é o cara que prepara a jogada. Você vê que a maioria dos gols do Guarani sai da jogada que o Rafael Costa faz. É uma preparação, é um pivôzão ali. Então, assim, e o Elias e o Wagner são mais velocidade. Então, eu acho que a expulsão vai ser sadia e o Carpini eu acho que ele vai saber gerir isso. É saber gerir. Sim. Então, assim, não, perfeito. A famosa pergunta que você falou do Guarani, né? Se está muito bom. Eu acho o seguinte, o Guarani terminou bem o ano passado. Começou o ano desastroso, lá quase caindo, virtualmente rebaixado. E o Carpini, com essa moçada aí, ele foi conversando e o Guarani terminou jogando bem. Aí, eu até falei na nossa resenha aqui algumas vezes, a melhor contratação do Guarani foi manter o Carpini. Por quê? Porque ele montou o elenco, ele montou o time, ele segurou o que ele queria, sabia o que ele queria, e o time joga do jeito que ele quer. Então, assim, vai sair. Eu acho que o Guarani vem jogando bem, lógico. Erra uma coisa ou outra ali, mas vem mantendo um padrão ali. Sabe se defender, recompõe rápido, e sempre pulando o gol. Então, eu acho que assim, mas que tá abaixo, tá. Isso aí a gente não tem noção. Assim, que o Palmeiras demorou para engrenar aí, um super elenco aí demorou para engrenar, mas quando engrenar também vai embora. É o que eu comentei, né, Ricardo? Eu acredito que eu falei que é nivelado o campeonato em times abaixo da média. Times que poderiam estar estourando até mais para frente devido ao elenco, à grandiosidade, valores, eles estão mediano, muito mediano. O Palmeiras se deslanchou, mas estava ganhando de 1-0, 1-0. Exatamente. Tá? E com o elenco que tinha. Então, assim, não estou cobrando talvez um elenco melhor. Eu sei as condições hoje do clube, do Guarani, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem uma expectativa boa com essas contratações e que se dê tudo certo para o brasileiro da Série B. Aí é legal, porque está todo mundo começando e vai ter um elenco mais forte. E diga de passagem com o Thiago Carpini, que esse cara aí, ele veio mesmo para meter uma filosofia e sacudir o vestiário, cara. Permitam-me dar uma opinião aí. Por favor. O que eu vejo no clube do Guarani é exatamente isso que o Ricardo falou. Eu acho que o Guarani tem um belo de um treinador. O Carpini montou o time, tirou o time daquela situação ano passado, montou o time para esse ano e ele está com o grupo na mão. O Guarani não fez uma campanha por acaso. Não foi por acaso, não. O Guarani fez uma campanha porque soube montar, soube trabalhar as peças. O Carpini soube usar as ferramentas que ele tem no elenco. E ele fez uma boa campanha. Aí eu fico com um ponto de interrogação nesse retorno. Quando o futebol é parado, haja vista quando tem Copa do Mundo, que separam um torneio por algum período, coisa e tal. Quando o clube volta, não necessariamente ele volta no mesmo ritmo, com a mesma qualidade que ele parou. Isso acaba quebrando aquela engrenagem, vamos chamar assim. Acaba quebrando aquilo e aí causa alguns transtornos. E 2 rodadas, eu acredito que o Guarani já tenha se classificado. Mas 2 rodadas, depois de uma parada dessa, cara, vai ser um ponto de interrogação. Vai ter muita coisa que a gente viu que estava bem no começo e não estava, e não voltou legal. E vai ter time que vai voltar um pouco melhor. E, Paulo, até para te dizer, o nível do futebol brasileiro hoje, infelizmente, ele é muito baixo, né? Nós temos jogadores aí que quem viu... Não temos jogadores, né? É muito fraco, né? A gente sabe disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai ter surpresa, cara, eu acho que nesse retorno. Eu acho que, por exemplo, depois nós vamos falar da Ponte Preta. De repente, a parada para a Ponte Preta pode ter sido uma coisa ótima. Eu acho. Você entendeu? A parada para a Ponte Preta pode ter sido uma coisa ótima. Os caras estavam com nervo, a flor da pele, uma pressão. Aí cara, mais de 100 dias. Concordo. Entendeu? Às vezes ajuda para um e para o outro não. Sim. Exato. Lembrando que o Guarani, ele está no grupo D, né, do Campeonato Paulista.
que tem o Bragantino, líder, com 17 pontos, e aí vem o Guarani com 16 pontos. Depois do Guarani vem o Corinthians com 11 pontos, 5 pontos atrás do Guarani, né? Restando apenas 2 rodadas. E a Ferroviária também com os mesmos 11 pontos e perde aí nos critérios de desempate para o Corinthians. E eu vou falar rapidinho, a gente já daqui a pouquinho já vai passar para notícias da Ponte Preta. Surgiu uma notícia hoje aí do Guarani que não é uma notícia muito legal, né? Eu estou pegando aqui como crédito o Globoesporte.com e a manchete diz assim: juiz vê fraude na transferência de Davó do Corinthians do Guarani ao Corinthians. Uma decisão do juiz Francisco José Blanco Madalena, da 9ª Vara Civil de Campinas, apontou fraude na transferência do atacante Davó do Guarani para o Corinthians. O Globoesporte.com teve acesso nesta sexta-feira ao despacho de 1º de julho. Ainda cabe recurso. De acordo com o magistrado, o Corinthians sabia que os direitos econômicos do jogador estavam penhorados antes de efetuar a contratação e, mesmo assim, insistiu no negócio. Para agravar a situação, o depósito do valor correspondente à multa rescisória, realizada pelo próprio Davó, foi feito na conta do sócio campeão, Serviços Administrativos EIR, que não pertence diretamente ao Guarani. O despacho foi inicialmente divulgado pelo portal Sodeb. No entendimento do juiz, é preciso que o caso seja investigado para apurar a existência de eventual conluio e prática de ilícitos fiscais. Essa manchete, para quem quiser ver essa matéria aí, né, tá no Globoesporte.com. E eu vou começar perguntando para você, Paulão. Um assunto delicado, mais um assunto que envolve a parte financeira aí, né? E o que você acha disso, dessa reportagem aí que eu acabei de ler aí? Anderson, eu também vi, inclusive no nosso grupo, quando deu, mas eu não li completamente. Mas é aquele negócio, né, cara? A gente comentou uns programas atrás, até que eu sugeri, até na época eu fiz uma pergunta para o nosso amigo Beto Quinari, um abraço para ele lá, a respeito da gente ter aquele contrato, o contrato perfeito nos clubes, e não essa bagunça que é hoje, de que o jogador joga 2, 3 partidas e sai e coloca o time no pau, enfim, mais uma, simplesmente mais uma. Se houve capturou-se essa irregularidade, vale a pena o Guarani trabalhar em cima disso daí e ver exatamente onde foi o erro, talvez tentar ver as punições, se houverem, serem restritamente, e colocar isso em pauta e não acontecer mais isso. É aquele negócio, cara. Depois que mudou algumas leis aí, algumas regras, os clubes, os times, eles estão, assim, à mercê de toda essa bagunça durante o campeonato. É outro jogador também, que eu falei para você, que estava jogando para a gente, saiu, e aí foi para o banco, ficou lá no Corinthians. Eu, particularmente, acho que eu não vi nenhum jogo dele no Corinthians. Eu acompanhei 1, 2 partidas do Corinthians, 3 partidas. Talvez ele entrou em uma, se eu não me engano, mas é aquele negócio, foi um oba-oba tão grande aqui, estranho, umas contratações, umas transações estranhas, que a gente hoje, no mundo do futebol, a gente desconfia de tudo. Imagina uma dessa, cara. Ô, Paulão, Anderson. Manda lá, Ricardo. Só para opinar, que eu ouvi isso hoje também, e eu, com um bom bugrino, fui atrás, né? Não houve erro, não. Houve má fé mesmo. Porque desde o início, todo mundo questionou, pô, mas já vai vender o moleque? Já vai vender o moleque? E aquele desespero, lógico, o Guarani não está nadando em dinheiro para ficar segurando. Mas foi muito cedo, foi muito rápido, foi muito atropelado. E não defendendo o Ricardo Moisés, que apesar do nome dele ser bom, mas ele vem fazendo um bom trabalho, isso aí não condiz com ele. Isso aí foi feito ainda com a gestão do Palmeirão Mendes Filho, que o que quase rebaixou a gente para a Série C. Então, assim, o Palmeirão que assinou ainda, não sendo mais presidente, quer dizer, foi aquele negócio. Eu acho que o Ricardo Moisés vem fazendo um ótimo trabalho na gestão do Guarani, quietinho, falando pouco e trabalhando bastante. E não condiz com o que ele vem mostrando. E a gente fica saindo por outros grupos aí que o Palmeirão estava no meio, assinando sem ser presidente. Ou seja, não houve erro. É má fé mesmo. É dinheiro envolvido,
cada um leva o seu, é o tal do jogador pizza, né? Cada um tem uma fatia e o clube que perde, como sempre. É uma vergonha. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não li essa matéria, como o Anderson deve ter lido. Eu espero que isso fique apenas no campo, na área administrativa jurídica. Isso não pode ter uma interferência da FIFA e, de repente, prejudicar o Guarani, Anderson? Você acha que pode chegar nessa... Só entendendo, Celção, essa decisão ela faz parte de um processo que inicialmente determinou a penhora dos direitos econômicos do Matheus Davó, como garantia de uma dívida que o Guarani tem de R$35 mil com a RDRN, Participações e Empreendimentos Limitada, que tem como serviço principal a consultoria em gestão empresarial. O juiz, principal indício da fraude é o depósito feito na conta de terceiros. Como eu li lá na reportagem, a conta, né, que o dinheiro foi depositado é do programa do sócio torcedor do Guarani. E onde foi feito esse depósito, não pode receber esse tipo de valores assim. É o nome certo, é falcatrua. As coisas são, no mínimo, curiosas, né? No mínimo, curiosa. E incomum, vamos dizer assim. Exatamente. É uma situação no qual eles sabiam que o Davó ali não podia ser negociado ali naquele momento, insistiram com a negociação, como o Ricardo frisou, e aonde foi feito o depósito do valor aí pago, né? Então, é essa situação. Com relação o que você perguntou, Celso, com relação à FIFA, né? Isso daí vai girar ainda muita coisa ainda. O departamento jurídico do Guarani ainda nem foi notificado sobre essa decisão, né? E ele somente vai se pronunciar depois que ele for aí notificado, né? Com certeza. Eu li uma matéria antes que é mais perigoso o Corinthians levar uma punição do que o Guarani. Pode respingar aqui, mas é mais lá do que de lá também veio a má vontade e a má fé. Foi tudo por baixo do pano. Então, assim, se respingar mais, pode ser lá, mas pode cair um pouquinho aqui também. Quer ver? O cara já dá má fé de outros, novamente, quem paga? Torcida, o clube, e assim vai. E o que você disse, né? Uma gestão, até então, aos olhos de todo mundo, uma gestão perfeita do Ricardo Moisés, né? Até o momento. Agora são 20h43. A gente acabou de falar aqui sobre o Guarani Futebol Clube, algumas notícias, uma pinceladinha. Daqui a pouco nós teremos Gleger Zorzin como nosso convidado de hoje, mas está chegando bastante WhatsApp aí, né, Giovanni? Eu estou vendo que tem muitos WhatsApp que já chegaram, então vamos dar uma pincelada antes da gente passar para Ponte Preta, pode ser? Opa, vamos lá, Anderson. Vamos começar aqui com o número 9002. O Antônio Rogério Batista do Prado mandou aqui que tá ligadinho e que quer ganhar esse bolo vulcão. Olha aí, ó, pessoa fantástica demais. Boa sorte. Você mandou, né? Participou, aliás, como sempre participa, como sempre prestigia o nosso programa, né? Essa nossa resenha maravilhosa. E tem surpresa por aí, eu não vou falar, não. O Rogerinho sabe, a equipe da Rádio Grego também já sabe, tem surpresa aí, hein? Tem surpresa vindo aí no comecinho de agosto e com certeza vai ser maravilhosa essa surpresa. Legal, Antônio Rogério, grande Rogerinho, muito obrigado aí pela sua participação e tá concorrendo ao bolo que você disse que quer ganhar e também a bola aí no sorteio que vamos fazer no dia 15, né, Giovanni? Exato. Vamos lá continuar? Opa, vamos. O final 1468, a Suelen e o José Luiz. Opa, mandaram... família Mendonça, hein? Família Mendonça tá no ar, hein? Cuidado, hein? Mandaram, estou de olho na resenha dos amigos. Um ótimo programa a vocês. Sucesso. E cada vez mais seguidores. Quero participar do sorteio. Já está participando, Suelen, José Luiz. Muito obrigado aí pela participação, pela audiência que vocês têm aí com a nossa equipe, com a Web Rádio Grego. Valeu demais para vocês. Vamos ler mais duas. Vamos lá. O Theo mandou, boa noite, galera. Theo, São Bernardo. Já deixei o Anderson muitas vezes na cara do gol. Grande abraço. Grande Theo. O Theo, grande Theo. Lá, aliás, o Theo é um excelente meia mesmo. Não sei como tá o Theo hoje em dia. Não sei como que tá a forma física do Theo. Né? Habilidosíssimo. Joga muita bola. Lá no clube, hoje, Clube Sintetel, né? Antigo clube da Telesp. Um abraço para você, Theo.
muito obrigado pela sua participação aí. Você já está participando aí do sorteio do bolo Vulcão, né? E o sorteio da bola no dia 15 também. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho com a nossa web Rádio Grigo. Vamos mais um, então? Vamos lá. O final 0407, a Ellen, mandou: sempre acompanho vocês, quero ganhar o bolo. Sou a Ellen, esposa do Antônio Rogério Batista do Prado. Abraço a todos. Ó, tá certinho. Grande Ellen, legal. um prazer ter você na nossa audiência também. E é isso daí, ó. Mandou Ellen. o Rogerinho, mandou a esposa também. Resumindo, estão Ellen. concorrendo 2 vezes. Ellen, gente finíssima também, viu? Legal demais. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse áudio também, ô Giovanni? Vamos lá, o Roberto Teixeira mandou isso, né? Isso, vamos lá. Grande Beto Teixeira, muito obrigado, sempre ligadinho com a nossa resenha também. Boa noite, amigos da mesa. Na minha opinião, o Carpini, ele tem o elenco na mão. E a gente pode reparar que ele não fica fazendo substituição por substituição. Ele, na verdade, não vai quebrar o elenco, ele só troca o jogador quando necessário mesmo. Olha aí, Beto, muito obrigado. E aí, o Ricardo, Paulo, o Kaique também quiser fazer parte aí dessa opinião, mas o Ricardo, e aí, essa opinião do Beto? Isso é mesmo, concordo com ele. Ele, como eu falei, é merecimento. O Carpini, lógico, como eu falei, ele vai dar ali a prioridade para o alemão, que já está no elenco e tal, mas quem for bem nos treinos, aí ele vai falar, olha, o outro está melhor. Bom, até agora ele vem fazendo um bom trabalho, dentro e fora de campo, né? Gestão e tudo mais. Tomara que continue. Se ele continuar, eu acho que não vai ter problema, não. Mas o Robertão, como sempre, está certinho. Eu concordo com a opinião do Roberto também, porque a gente pode ver o seguinte, acho que foi em 2018 que o Carpini assumiu o Guarani no segundo turno. No primeiro turno, o time do Guarani estava quebrado, tinha um elenco eu e meu pai até chegamos a comentar. O Carpini entrou, ele resgatou aquele espírito que tem o Guarani. Ele pegou o clube, os jogadores, fez o elenco. O que ele fez naquele elenco do Guarani é muito difícil um treinador fazer. O Carpini ele é um treinador diferenciado, não é à toa que ele está no Guarani. O Guarani está fazendo essa bela campanha que está fazendo o Paulista. E tomara que o Guarani não volte pior. Porque o futebol que o Guarani veio jogando nesse começo de campeonato foi incrível. Aí, você está certinho, cara. Concordo com você. Vamos dizer, né? Não é por acaso. O cara não faz um serviço desse por acaso. Ele tem qualidade, né? Ele pode até não ter ferramenta, mas ele teve a condição de agrupar o elenco, de trazer o elenco para o lado dele. Isso conta muito no futebol. E eu digo mais, ele teve personalidade, porque o Kaique falou aí, foi no ano passado, Kaique, o Guarani estava rebaixado, gente, estava na Série C. Exatamente. Com o Éder Luiz no banco, com o Armeiro, com um monte de pé de rato aí só sugando. Ele chegou, mostrou o quê? Personalidade também, que ele bateu de frente até com o Cristiano Soares, né, que estava aí e tal, ele não aceitou interferência. Quer dizer, um cara jovem, né? É sempre promovido. Podia ser, né? Ele mostrou o quê? Personalidade. Ele fez Rondinelli jogar bola, gente. Ele fez Rondinelli, puxou para segundo volante. Rondinelli jogou muita bola no segundo semestre. Deu até dose quando ele foi embora, porque o Rondinelli jogou bola. O próprio Arthur Rezende, que chegou aqui, como eu falei, que ele veio do Boa Vista. Meu amigo Norba aí me mandou aqui no zap. Norba, um abraço, obrigado. Eu falei Bangu. Bangu quem veio foi o Gerson Paulino. O Arthur Rezende veio do Boa Vista. Fez um bom carioca lá. O Arthur Rezende veio com o meia. O Carpini jogou ele para segundo volante. Ricardo. E foi aí que o Arthur melhorou. Ricardo, só para a gente finalizar, para a gente passar para a Ponte Preta, que daqui a pouco o Gleger vai estar por aí, vou fazer essa pergunta. O porquê essa colocação de até o Rondinelli o Carpini fez jogar? O porquê? O que é essa colocação do Rondinelli, na sua opinião? Não, porque o Rondinelli, eu explico, ele fez uma ótima Série A2 para o Guarani. Ele veio com o meia esquerda. Ele veio para o lugar do Fumagalli, nada mais que o Fumagalli, que era o atual ídolo recém-aposentado do Guarani. Fez até uma boa Série B, fez bons jogos, fez gols importantes, mas o Rondinelli não vinha bem. A torcida do Guarani não aguentava, sabe assim, desmotivado, praticamente não acreditava em nada. Quando ele colocou o Rondinelli para jogar, eu falei, meu Deus, o Carpini não é louco.
Cara, a hora que eu vi o Rodinei com o volante, falei, se nem de meia ele corre, imagina com o volante. E, cara, me calou completamente, porque o Rodinei jogou muito, né? Muito assim, né? Ajudou muito o time, jogou pro time. E, cara, ele foi um dos principais responsáveis pelo Guarani melhorar naquela arrancada para não cair. O Guarani estava na C, cara. O Guarani estava em último, cara. E ficou lá 20 rodadas. Fez o que precisava e o que ele não tinha feito há muito tempo, né, Ricardo? Exatamente. Ele motivou o cara. Então, Ricardo, legal demais. A sua explicação foi tão boa que eu guardei a corneta. Tava preparado para disparar a corneta. Não, mas eu sou justo. A sua explanação, a sua explicação foi bacana. Eu sou justo. Salvou a primeira corneta. Quando joga bem, eu falo, quando joga mal, eu falo, mas ele se superou. Graças ao Carpini que achou a posição dele. 20 horas e 51 minutinhos, a gente... Pode falar, Paulão, pode falar. Rapidinho. Como eu deixei uma dúvida aí na mesa aí e o papo fluiu, né? O que eu quis dizer é assim, que eu acho que o elenco está legal, o time está bom. Porém, eu acredito que os outros times, eles estão bem inferiores ao que era antigamente. O Guarani está com um elenco legal. Eu sou contra ainda aquele negócio de jogador chegar no meio do campeonato, quase no final. Mas, e o Carpini, o que o Celso falou. Do mesmo jeito que o Carpini está com o time na mão, então quer dizer que o ambiente está legal dentro de um vestiário, como todos nós sabemos aí, os jogadores conseguem derrubar um técnico, não consegue? Então é isso que eu quis dizer. De repente, uma mexidinha ali por causa para promover ou para satisfazer alguém, o elenco racha. Com certeza. Ele racha. Sim. Nós sabemos que fica aquele clima diferente no vestiário, que parece que antes da pandemia estava um clima legal, muito legal. Beleza? E tomara, torço muito para que não haverá modificações promovendo alguns jogadores aí sem que diz respeito ao momento, e sim precisa jogar porque comprou, sabe aquele negócio, né? Legal. Vamos lá, então, vamos falar dela aqui, a macaquinha querida de Campinas. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. É a Ponte Preta que, assim como o Guarani, retorna ao campo provavelmente já no dia 22 de julho. A Ponte Preta que tem 2 partidas fundamentais para as pretensões da Ponte, a princípio de se manter na Série 1 do Campeonato Paulista, né? A gente já vai entrar nesse assunto, mas vamos escutar mais um pouquinho. Eu tô vendo que o Paulão tá gostando do hino, vou colocar mais um pouco para ele escutar aqui, ó. Opa, só porque eu falei que ia colocar, parou, mas tá bom, tá valendo, a gente caiu? Vai... Não caiu, não. Eu apertei o botão errado. O hino. Olha, isso é muita pressão, é muita pressão. Eu apertei o botão errado mesmo, acabei parando esse hino maravilhoso feito pelo Renato Silva, né, o Celção? O hino é maravilhoso. E eu já vou começar chamando o Celção para a gente falar sobre a Ponte Preta. A princípio, a Ponte Preta, ela na reunião, e hoje teve uma entrevista, eu até escutei essa entrevista do Tiãozinho. Sebastião Arcanjo. Isso, do Sebastião Arcanjo, presidente da Ponte Preta. Ele falou vários assuntos, né? Dentre os quais ele colocou que a torcida da Ponte Preta e parte até da imprensa estava criticando o Tiãozinho, que disse que faltou um pouco de punho dele, de chegar mais junto na reunião que teve ontem na Federação Paulista, de tentar colocar alguma situação que parasse o campeonato, enfim, algumas situações que foram colocadas aí. O Tiãozinho deixou bem claro que não foi colocado em pauta, né, nada de assuntos que a Ponte Preta poderia se prevalecer. Por exemplo, não ter o rebaixamento, não foi dado a opção de se discutir esse assunto. E aí, a volta da Ponte Preta, agora para o dia 22, a Ponte Preta que ocupa a lanterna do Campeonato Paulista, né?
É uma situação complicada ao modo de se olhar a tabela. Quem olha a tabela fala, pô, é complicadíssima a situação da Ponte Preta. Analisando os jogos que a Ponte Preta terminou, que estava fazendo o Campeonato Paulista antes dessa parada da pandemia e tudo, a situação da Ponte Preta era muito ruim pelo futebol que estava executando e pela onde chegou na classificação. Essa volta no campeonato agora, ô Celso, você acha que... Você até falou que pode até ajudar a Ponte Preta. A Ponte Preta que só vai poder contar, teoricamente, de todas as contratações que fez, com 2 jogadores. Teoricamente. Por que teoricamente? Com o Osman, né, que está vindo, porém, ainda com problema de uma lesão forte que ele teve ainda esse ano, né? Que ele teve uma lesão forte. O Osman está em tratamento ainda. A Ponte diz que vai deixá-lo preparado já para o dia 22. E o Moisés, que ainda está disputando ainda os playoffs, ainda lutando para não ser rebaixado lá no Campeonato Catarinense pelo Concórdia. Então, provavelmente o Moisés só chega em Campinas no dia 20 de julho. Então, é muito difícil o Moisés estar pronto para entrar já na partida que a Ponte Preta tem no dia 22. Não tem nem tempo hábil, né? E aí, essa situação que você chegou a escutar a entrevista do Sebastião Arcanjo, essa situação da Ponte Preta com as contratações que até o momento foram feitas apenas 2, e desses 2 talvez nenhum entre para jogar. E aí, essa situação da Ponte, Celso? Ô Anderson, seguinte, a Ponte Preta, quando o Brigado chegou, a Ponte fez algumas partidas, o Brigado estava encontrando o melhor elenco, o melhor time e tal. Tanto é verdade que se a gente voltar lá no dia do derby, foi dia 16 de março, o derby, se não me falha a memória, na segunda-feira, a Ponte fez um primeiro tempo muito bom contra o Guarani. A Ponte fez um primeiro tempo muito bom. A Ponte perdeu o derby por um erro de técnico, erro do treinador, que substituiu errado, aí a Ponte perdeu o derby. O time da Ponte não é tudo isso. Mas os meninos estavam com nervo à flor da pele, cara. Haja vista o Roger, cara. O Roger estava numa situação nervoso, o time... E aí ele estava começando a encontrar. Essa parada pode sim ajudar. Pode sim ajudar. Agora, o time não é aquela coisa, né, Anderson? Pode ajudar, mas pode também desandar mais ainda. A gente só vai ver, vai sentir quando voltar ao campeonato. Agora, o que eu quero dizer com isso tudo? O que eu quero dizer com isso tudo, quando você disse que o Sebastião Arcanjo falou que lá ninguém falou sobre isso, né, ninguém deu a oportunidade para discutir o cancelamento, eu acho que não deveria dar essa oportunidade mesmo. Mas abriu-se um precedente, mudando o seu regulamento, você poder inscrever jogadores. Então, a Ponte estava contratando, e eu acredito eu, que isso não foi falado nessa última reunião, a inscrição de novos jogadores. Então, a Ponte tinha que ter feito uma contratação pensando também na sequência do Paulista. Certo? Sabendo que a situação que o clube está dentro do Campeonato Paulista é crítico, embora dependam só deles. Pode precisar de 6 pontos, precisa ganhar 2 jogos, depende só dela. Agora, se ela vai fazer, aí é outra história, né? Mas eu acho, né, que eu estava ouvindo, por exemplo, mandar até um abraço para o Carlos Corsato, e eu faço... Eu compartilho da opinião do Corsato. Eu acho que precisava brigar um pouquinho mais, né? Porque você veja, o Corinthians, por exemplo, trouxe o Jô. O Jô joga. A Ponte contratou jogadores que não vai poder contribuir nada no Paulista numa situação enforcada. Então, eu acho que houve falha sim. Não concordo em cancelar o campeonato, mudar a regra, né? Mudar de não ter rebaixamento. Tem que ter rebaixamento sim, porque senão vira bagunça. Mas agora eu acho que a diretoria da Ponte também deveria ter investido um pouco pensando não somente no brasileiro, mas sim nessa situação crítica, porque não é uma situação fácil, né? E eu acredito, tá? Eu acredito como torcedor da Ponte Preta que a Ponte tem condições de sair, mas não é uma tarefa fácil. Sim. Ô Kaique, a Ponte ainda tem o primeiro jogo contra o Novo Horizontino, que seria para ser jogado no Majestoso, né? Mas a Campinas não tem condições de receber a partida de futebol ainda. Não se sabe ainda onde vai ser essa partida com o mando de jogo da Ponte, porém não vai ser no Majestoso. E depois pega o Mirassol. A Ponte, das 8 contratações que a Ponte Preta anunciou para a sequência da temporada aí, né, para a Série B e tudo,
quatro jogadores estavam no Mirassol, né? Incluindo aí o Camilo, que é o que dizem ser a principal contratação da Ponte, né? Então a Ponte Preta tirou o Camilo, tirou o lateral Hernandes, os volantes Neto Moura e o Luiz Oyama. Teoricamente, a equipe do Mirassol ela está mais enfraquecida do que ela vinha jogando. Isso daí, você acha que a Ponte Preta sai muito em vantagem pelo fato do Mirassol ter perdido para a Ponte mesmo, fora os outros jogadores que o Mirassol também perdeu, mas para a Ponte foram 4. E você acha que vai fazer diferença isso? O futebol que a Ponte Preta estava jogando, foram feitos aí, né, agora essa parada, tudo, enfim, pode vir diferente, como já foi comentado. Mas o futebol que a Ponte Preta estava jogando, com esses jogadores que o Mirassol não tem mais, você acha que a Ponte Preta é favorita para essa partida? Anderson, boa noite aí. Temos as duas possibilidades, porque futebol ninguém pode prever. A gente viu a Ponte Preta no derby aí, saiu ganhando de 2-0, foi lá e tomou a virada de 3-2. Futebol é uma coisa que você não pode falar, vai ganhar, vai perder. A gente viu o Flamengo e Fluminense. Fluminense, se não me engano, foi o Nenê, foi na entrevista e falou que o Flamengo era favorito. Olha o elenco que o Flamengo tem. Mas o Flamengo não conseguiu. O Fluminense, que não conseguiu um bom campeonato, entre aspas, foi campeão da Taça Rio. Então, o futebol é uma coisa a ser estudada, porque você não tem uma previsão tem, mas você não tem a certeza. E aproveitando o que meu pai falou aqui, e respondendo sua pergunta, que eu esqueci aqui, acho que a Ponte Preta tem um pouco essa vantagem sim, em cima do Mirassol, pelas contratações que tirou. E falando do Campeonato Paulista, de voltar e não voltar, para mim, sinceramente, eu acho ridículo essa possibilidade que eles levantaram de não ter rebaixamento. Tem que ter rebaixamento, sim, que nem o Paulo falou lá no começo, não deve inscrever novos jogadores, porque isso seria falta de competência do presidente, que montou o time. Se ele montou o time para disputar o Campeonato Paulista, ele tem que ir até o fim do Campeonato Paulista com aquele time. Ele não tem que contratar para mexer, ele tem a responsabilidade de ir até o final do Paulista com aquele time. Porque senão, por exemplo, vem um Camilo para jogar um Campeonato Paulista, a Ponte cai, suja o Camilo, suja o nome do Camilo. O Guarani, que fez essas contratações aí de nomes não tão lá em cima, mas que podem surpreender, sim. A gente não... Por exemplo, vou dar um exemplo. O Apodi veio com uma aposta para a Ponte Preta. O que jogou de bola Apodi? Entrou no derby, deu o derby para o Guarani. Entre aspas, deu o derby para o Guarani. Então, essa volta do Campeonato Paulista, o campeonato tem que voltar sim, e não tem que cancelar o rebaixamento, tem que ter rebaixamento sim. Ô Anderson, e pegando o gancho aqui do que o Kaique está falando, veja bem o que a Ponte Preta fez. Ela enfraqueceu o Mirassol e não reforçou o time dela, né, para o Paulista. Sim. Tirou as peças de lá, mas não reforçou para o Paulista, entendeu? Apesar do que o Tiãozinho disse que até o último minuto a Ponte Preta ainda está atrás de contratações ainda para se jogar o Campeonato Paulista, a declaração do Tiãozinho, né? Então, assim, de repente pode ainda surgir algumas contratações que possam ainda disputar esse final, essas duas partidas. Lembrando que se a Ponte vencer essas duas partidas, não são só apenas duas, e o Tiãozinho deixou bem claro isso, que a Ponte Preta não luta só pelo rebaixamento. A Ponte Preta luta para seguir mais adiante no Campeonato Paulista. Palavras ditas pelo Tiãozinho. Então, de repente, a Ponte Preta está aí verificando, de olho em alguns outros jogadores. O Giovani quer falar alguma coisinha também, Giovani? Só complementando aí para dar um resumindo da minha opinião. Você falou do time da Ponte ter enfraquecido o Mirassol para essa última rodada. E eu concordo com o que o Kaique falou. Eles desmontaram o time,
time vai vir mais enfraquecido? Talvez, pode ser que sim, pode ser que não, que eles tenham dado um jeito lá, mas eles contrataram 4 pessoas de lá para não vir nenhum, e levando junto já o que o Celso falou, eles vão estar com o mesmo time e com o desfalque, que o Roger ele não vai poder jogar em nenhum dos 2 jogos, e o Alisson também está suspenso contra o Novo Horizontino agora. Então, se você vê, a Ponte não mudou nada e está um pouquinho pior ainda. Mas levando em conta também que o que a gente pode ver de esperança, que o torcedor da Ponte pode ter de esperança para a Série B, tirando o Paulista em conta que a situação da Ponte não está fácil, né? Que a gente já falou aqui, mas a Ponte mostrou que tem gente por trás colocando dinheiro, né? Ainda. Porque numa situação difícil, a Ponte, não sendo um time que faz parte dos grandes, das capitais, dos grandes de São Paulo, ela continuou contratando jogadores, ela não passou por crises, que nós, torcedores, sabemos, enquanto os outros times aí, eles estão tendo que vender quase o elenco inteiro para se manter com as suas dívidas. Até foi um assunto nosso, né, do nosso grupo da rádio nessa semana, o Kaique levantou o VBank, que surgiu aquele boato da Arena, né? Então tem, sim, possibilidade, que nem você falou, por mais que eu ache que a Ponte está sem presidente ainda, que o interino que entrou ali não pode ficar ali pro resto da temporada, né? Lembrando que essa fala esse boato que saiu da Arena, né, Giovanni? Esse boato aí foi já descartado a princípio pela diretoria da Ponte, né? Não vai começar agora a construção, mas você colocou muito bem aí com relação aos jogadores que a Ponte Preta tem disponível agora e com os desfalques ainda. Como a gente passou a lista que o Guarani tem, o elenco que o Guarani tem para disputar essa reta do Campeonato Paulista, a reta final do Paulistão, eu vou passar aqui rapidinho o elenco que a Ponte Preta também tem para jogar essas partidas do Paulistão. Os goleiros Ivan, Igor Vinhas, Luan e Guilherme, laterais Jefferson, Matheus Alexandre, Yuri e Guilherme Lazzaroni, zagueiros Wellington Carvalho, Alisson, como o Giovanni disse, está suspenso contra o Novo Horizontino, não pode jogar. Léo, Henrique Trevisan e Kleber Reis. O Henrique Trevisan, surgiu um assunto que o Botafogo estava interessado, o Botafogo já contratou um outro zagueiro, então o Henrique Trevisan continua na Ponte. Os volantes, Dauan, Vander, Bruno Reis e Danley. Os meias, João Paulo, Vinícius Anocelos e Papa Faê. E os atacantes, Safira, Matheus Anderson, Bruno Rodrigues, João Veras e o Apodi. Esse é o elenco que a Ponte Preta tem para jogar essas 2 partidas aí. O que você acha, Celção? Opa, desculpa abrir aqui. Ô, Anderson, eu sou bem sincero, eu acho o time limitado, viu? Tirando o goleiro, o time não é... Infelizmente, né? Eu acho que precisa de um reforço aí, cara. Eu vou torcer muito, a Ponte só depende dela, mas precisa de umas pecinhas aí, cara, porque são 2 jogos que são um ponto de interrogação, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, se a Ponte trouxesse umas 3, 4 peças aí, levando em consideração que tem peça importante que está fora, né, dos 2 jogos, o centroavante, por exemplo, o Roger não joga os 2 jogos, eu acho que precisaria de contratar alguma coisa aí. Quando você disse que o Sebastião Arcanjo disse que está contratando, quem sabe, né? Quem sabe agora ele não traga aquela famosa cereja do bolo, né? Que ele disse que ia vir. Lembra disso? No começo? Quem sabe? Vamos aguardar. Exatamente. Anderson, Oi, manda lá, Kaique. Eu vi aqui hoje a Ponte Preta também renovou o contrato com um jovem promessa da base aí, João Veras, até o fim de 2022, que pode também ser um substituto para o Roger nesse próximo jogo contra o Novo Horizontino. E eu falo aqui, eu sou apoiador dele, gosto muito do futebol que ele jogava, que ele joga, que ele vai apresentar ainda na Ponte Preta. Para a zaga, no lugar do Alisson, eu acho que pode pintar um Kleber Reis. Ficamos sabendo aí nessa quarentena que emagreceu 7 quilos. Então, a quarentena, para ele, veio para ajudar um pouco ele a Ponte Preta. Tomara que realmente, né, já é um avanço ter perdido esses quilinhos a mais, né? Quilinhos não, porque 7 quilos para um atleta profissional é muito. Mas já que perdeu, maravilha. Agora vamos ver se o talento dele volta também, né, a fazer parte dessas partidas que a Ponte Preta precisa aí. Manda lá, Giovanni. Pode falar, Celso.
E esse João Veras aí é um bom jogador, viu, Anderson? Sim, É sim. uma promessa boa aí. Só para falar aqui que o Theo mandou mensagem para a gente aqui, levantando um ponto bastante importante se a gente for para pensar. Ele falou que a Ponte enfraqueceu o Mirassol, por mais que a Ponte jogue contra o Mirassol também, mas eles jogam contra o Água Santa, que é um concorrente direto da Ponte Preta também, se for pensar na classificação ou até em não cair, né? É muito bem colocado, Theo, verdade mesmo. E detalhe, a equipe do Mirassol, o presidente já disse que vai terminar essas partidas aí, o Campeonato Paulista, mesmo classificando, com a equipe de categoria de base. Né? O Mirassol vai terminar com esses jogadores. Ô Paulo, com relação à Ponte Preta, a situação estava difícil, continua difícil. Continua difícil. Pode vir a tirar proveito dessas situações que os clubes estão aí, alguns clubes até se desmancharam, né? E aí, essa situação da Ponte para essas duas partidas? Anderson, é um campeonato atípico, né? Porque foi o que você disse no começo aí, da introdução da Ponte Preta. Se ela ganhar as duas partidas e depender talvez de um ou outro resultado, ela classifica. E aí eu acredito que o elenco se enobrece, né, cara? Por mais que vocês estão falando aí que nós falamos que o elenco da Ponte hoje é limitadíssimo, o próprio Celso, mas é aquele negócio, né, cara? Na reta final é sangue, é coração. Mais uma vez, mesmo dizendo que para mim esse campeonato hoje perdeu aquele glamour, porque infelizmente o que aconteceu parou tudo, né? Então hoje a gente suplica, né, pedindo futebol de volta, tal, mas cara, se a gente for ver assim, a grosso modo, não vai ser aquele mesmo entusiasmo de uma fase que seja quartas, oitavas, quartas, semifinal. Tanto que parece que, inclusive, vai ter redução de jogos, alguma coisa do tipo, não tendo torcida, e provavelmente não vai ter torcida tão já. O que você comentou também a respeito da cidade de Campinas, ela está ainda na zona vermelha, os times de Campinas não vão poder jogar em Campinas. Então, assim, a Ponte Preta, a parada para mim, no meu modo de ver, foi boa, porque talvez conscientize até moralmente os próprios jogadores da Ponte Preta, que deve ter lido e ouvido muitas críticas devido à situação da qual a Ponte parou. Porém, essa parada pode ter um critério diferente. Se teve ali um mentor, um cara ali, um Carpini da vida, foi lá e falou para o pessoal que, na maioria deles, inclusive, é a oportunidade deles, principalmente se der uma arrancada agora. Então, assim, o elenco da Ponte é limitado, a situação dela é delicada, porém, tem o reverso da coisa. Se ela fizer boas partidas em dois jogos, ela pode se classificar. E aí, meu amigo, você sabe como é que é, né? Na outra fase, dependendo quem vier pela frente, os times do interior sempre se engrandecem, né? Ô Anderson, Oi. Rapidinho, só dar no que o Paulo falou, da Ponte Preta voltar a jogar bola, a gente tem um exemplo também em 2019, se eu não me engano, na parada da Copa América, tinha o Jorginho aí, o time veio mal no primeiro turno, voltou no jogo contra o Oeste, o time voltou jogando bola, velho. O Jorginho conseguiu fazer aquele time da Ponte Preta, que tinha Matheus Vargas, Gerson Magrão, Thiago Real, conseguiu fazer aquele time jogar bola. Então, a gente vê que no futebol tudo é possível. Basta ter vontade e personalidade. Viu? E outra coisa, viu, Paulo? Eu vejo os caras falar voltar ao futebol. Eu sou um apaixonado por estádio de futebol. Eu vejo com muita tristeza, cara, os campeonatos que estão sendo disputados lá na Europa, coloca cartaz, coloca foto de torcedor. Cara do céu, o que é isso, cara? O futebol sem torcida é igual omelete sem ovos, como dizia Brasil de Oliveira. É muito ruim. É igual água de salsicha, cara. É ruim demais. É ruim demais. Você vê o estádio vazio, os caras gritando, coisa e tal. Cara, a torcida
para mim, futebol sem torcida é muito... Perde qualquer encanto. Pô, imagina Flamengo e Fluminense, cara, no Maracanã. Uma final de Copa Rio, uma final de Campeonato Carioca, coisa linda que aquele Maracanã, com 2 torcidas, hein? Eu ainda sou a favor das 2 torcidas. Esse negócio de torcida única também tira o brilho do espetáculo também, na minha opinião. Tá? Violência, coisa e tal, mas tem que ter 2 torcidas. Ô Giovanni, vamos colocar mais algumas mensagens aí. Eu só lembrando, eu vou colocar aqui de novo na tela para vocês visualizarem o bolo maravilhoso que você que está mandando a mensagem hoje, você vai estar concorrendo a esse bolo vulcão, oferecimento da La Baunilha, doces artesanais. Esse bolo simplesmente maravilhoso. Esse bolo, quando você corta essa calda de chocolate aí, desce, esparrama de uma tal maneira que é simplesmente maravilhoso. Eu gostaria de agradecer até a Cristiane, o Ítalo Ferreira, por mais uma vez estar, né, doando, né, oferecendo um dos produtos da La Baunilha Doces Artesanais. A La Baunilha Doces Artesanais está aí para você que quer mandar, que quer saborear alguns doces maravilhosos. O Ricardo ganhou a cesta, né? A Tânia ganhou a cesta maravilhosa que a La Baunilha ofereceu alguns programas atrás. Ele pode falar como é a qualidade dos produtos da La Baunilha. E se você quiser saborear, conhecer esses produtos aí, entre em contato através desse WhatsApp, o 019 99312 2336. 019 99312 2336. Você vai entrar em contato lá com a Cristiane através do La Baunilha, e você que está participando através do WhatsApp vai concorrer a esse maravilhoso bolo, né, que a La Baunilha está nos oferecendo. E automaticamente você vai estar concorrendo a essa bola aqui, ó. Sorteio que vai ser realizado dia 15. Quem participou semana passada já está concorrendo, né? E quem está participando dessa semana também, no programa da semana que vem estaremos sorteando essa bola oficial de futebol de campo. Essa bola gostosa, dá vontade de já sair jogando por aqui. Tem que tomar cuidado que o meu joelho não ajuda. Mas que dá vontade de já sair, já dá, viu? Anderson. Oi. Como você falou, essa bola aí dá até, os olhinhos até brilham, né? Até vontade de jogar. Falando do bolo vulcão lá da La Baunilha, não é... Só tem uma palavra para escrever, é maravilhoso. É um bolo que não dá para... que eu falei na outra vez, não dá para comer, você tem que degustar. Que esse é um sabor que não... Produto de alta qualidade, maravilhoso. Legal. Então, você que ainda não participou, participe aqui com a gente através do WhatsApp da Grigo. É esse WhatsApp aqui, ó. Se liga no WhatsApp da Grigo, 19996887958, 996887958. Mande sua mensagem de áudio ou texto e participe. 996887958, deixe sua mensagem de áudio, de texto, e você vai estar concorrendo a esses maravilhosos prêmios. Lembrando que, para você conseguir ser o ganhador da bola, o sorteio que vai ser realizado na próxima quarta-feira, dia 15, programa que a gente vai estar aqui com Claudinei Corsi, no futebol interior, Claudinei Corsi, que tem um programa muito bacana sobre os clubes de Campinas, no canal 8, né? Muito bacana. Claudinei Corsi é uma pessoa maravilhosa, e ele vai estar aqui com a gente, se Deus quiser, dia 15, na quarta-feira que vem. E na quarta-feira que vem, nesse programa aí, a gente vai estar fazendo o sorteio desses prêmios. Para você ganhar a bola, você vai mandar mensagem aqui, porém você tem que estar inscrito no canal do Grigo no YouTube. Se você for sorteado, de repente tiver a sorte de ser sorteado, e a gente for verificar e você não for inscrito no canal do Grigo, poxa, infelizmente você vai deixar de levar esse prêmio. Então não perca tempo não. Vai lá, é só dar um cliquezinho no inscrever-se, pronto. Não vai te custar nada, você vai ajudar o nosso canal, vai ajudar esse timaço da Web Rádio Grigo e vai estar junto com a gente. Giovanni, mais algumas mensagens aí que tá chegando? Vamos lá. O final 5144 mandou: boa noite, Anderson. Deus abençoe mais esta resenha. Um abraço a todos os amigos da mesa. Fresarini. Grande Fresarini, sempre fazendo
participando do nosso programa e sempre concorrendo aí aos prêmios, né, Giovanni? Exato. Só manda mensagem, né? Que nem você falou. O final 2769 mandou: boa noite, parabéns pelo convidado, Marcília de Souzas. Legal, Marcília, muito legal. Ô, Giovanni, eu vou falar para você ir levando aí, e eu estou tentando, o nosso convidado, ele não diz que não está conseguindo entrar aqui, eu vou tentar fazer esse meio de campo, enquanto isso vai lendo as resenhas aí, e a gente eu já volto aqui, rapidinho eu estou entrando em contato com ele aqui. Se quiser colocar o áudio, o Elson mandou um áudio aí, se você quiser colocar o próximo. Vamos escutar aqui o Elson, grande Elson Goulart, você é fera demais, amigaço, o Elson participou, então vamos colocar o áudio dele aqui, ó. Boa noite, Anderson, boa noite, Giovanni, e a todos da mesa. Digo mais essa excelente programação esportiva. Boa noite, Anderson, boa noite. Fez um barulho maluco ali na gravação do Elson, mas Elson, tá valendo, muito bacana a sua participação e você tá concorrendo a esses prêmios, viu? Bacana demais. O final 4446 mandou: boa noite, meu amigo, mesa de peso, hein? Parabéns pela audiência, forte abraço, João Paulo Bacelli. Oh, grande Bacelli. É isso daí. O Alceu Grigoleto mandou: a resenha dos amigos da Rádio Grigo, parabéns pelo sucesso, sempre. Pode crer, só vai crescer. Abraço a todos. Esse daí é o alicerce de tudo, o que me inspirou a gostar de rádio, a gostar de esporte. Na realidade, é esse daí que me fez vir a vida, né? Muito obrigado, pai, pela sua participação, pela sua audiência. E está concorrendo aí, assim como todas as pessoas, a esses prêmios maravilhosos. Esse bolo da La Baunilha, maravilhoso, esse bolo vulcão. E a bola, show de bola, como eu digo sempre. O oferecimento do nosso amigo Norberto Crispim, da Coluna do Norba, ele que ofereceu essa bola que vai ser sorteada no dia 15. E a outra bola também, uma igual essa, a ser sorteada no final do mês. Muito obrigado, Norba, sensacional. Você é um cara nota 10. Aproveitar, Anderson, aproveitar aqui para mandar um abraço para o Norba, que ele deve estar na escuta lá, né? Menino sensacional esse Norberto Crispim, hein? Mito. Menino bom, conhece muito, uma redação fantástica. Parabéns, Norba. Você está no meu conceito, está altíssimo, viu, Norba? Um abraço. Um beijo no seu coração, Norba. Norba, muito bacana mesmo. E agora, estamos chegando aqui, o nosso convidado conseguiu entrar aqui junto com a gente agora nessa resenha dos amigos. Seja muito bem-vindo, Gleger Zorzin, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo a esse programa Resenha dos Amigos. Boa noite a todos os internautas, boa noite a todos aí da equipe. Prazer estar aqui com vocês. Tivemos uma dificuldade aqui, né? Eu acho que é porque eu tô aqui na minha fazenda, rapaz, e aí a internet aqui oscila um pouquinho, mas peço desculpas aí aos internautas, mas estamos ligados aqui. A gente agradece muito aí a você disponibilizar esse tempo para essa resenha gostosa. A gente tem muitas perguntas, muitas curiosidades que eu tenho certeza que você tem para nos contar aqui, para esse que eu chamo de timaço da Web Rádio Grigo. Apresentando aí ao time da Web Rádio Grigo para você rapidinho, aqui, ó, tá colocando aqui na imagem, no meu nome aqui, tá junto comigo aqui no estúdio, Giovanni Save, tá aqui junto comigo. Grande Giovanni. Tá aqui também o Ricardo Mendonça, tá aqui do ladinho. Abraço pro Ricardo aí, abraço pro Ricardo. Kaique Fittipaldi. Tem nome de fera aí, hein? Fittipaldi é nome de fera, hein? É nome de... E é fera, viu? E é fera. Assim como esse que tá juntinho dele, que é o Celso Fittipaldi. Essa família aí eu vou te falar, hein? Um abraço. Ô, Greg, essa aqui... Ô, Greg, essa é a parte... É o primo pobre, Greg. Já ouviu? Lembra do primo rico, primo pobre? Essa parte aqui é o primo pobre. Legal. E tem também aqui com a gente o Paulo Marques, o Gleger. Esse é o timaço da Rádio Grigo. Paulo Marques aí também. Gleger, como vai? Tudo bem? Um abraço, Paulo. Tudo bem, Paulo? Beleza, tudo tranquilo. Desculpe aí, eu quero pedir uma desculpa para vocês todos aí da mesa, também aos internautas.
É porque aqui na fazenda minha aqui o sinal oscila um pouquinho, mas tá tudo bem, nós vamos lá, vamos bater um papo aí. Show de bola. Vamos sim. Vamos começar essa resenha gostosa. Tenho certeza que vai ser uma resenha maravilhosa. Eu vou começar com ele, que está ali. Eu deixei para apresentar por último. Eu vou começar com o Paulo Marques. Paulo, o nosso convidado está aqui à disposição da nossa resenha dos amigos. Fique à vontade com o Gleger Zorzin. Beleza, boa noite, Gleger. É um prazer. Boa noite, Paulo. É um prazer aí você estar no programa com a gente aí. A gente também tem umas certas dificuldades aqui com o sinal, mas vamos tocando o barco aí. Gleger, a sua carreira como jogador de futebol, como goleiro, foi remanescente, foi grande, e em grandes clubes. Então, a nossa mesa provavelmente vai te perguntar muito sobre isso daí. Mas a minha pergunta seria mais baseada nas suas novas funções dentro do Guarani. E aí eu peço para o Anderson apresentar pelo menos umas 2, 3 fotos que você vai dando uma olhada aí agora. Legal. Está visualizando aí? Estou visualizando. Isso aí foi no acesso, né? O acesso do Guarani no jogo importante para caramba. Contra o Asa. Tivemos Isso, exatamente. Contra o Asa. O Guarani vivendo um momento difícil na Série B, né? Exato. E eu podendo participar lá com o Marcelo Chamusca, com o pessoal da comissão técnica. Sem dúvida nenhuma, foi um trabalho maravilhoso, onde nós conseguimos, né, resgatar, digamos assim, toda a história do Guarani, né? O Guarani que, na minha época, em que eu atuava pelo clube, defendendo a Série A do Brasileiro, Série A do Campeonato Paulista, e aí o Guarani vivendo um momento difícil na Série C, e esse momento aí maravilhoso. Estou vendo aqui as fotos aqui, fico até emocionado, até porque são grandes profissionais, né? O Marcelo Chamusca, o pessoal todo da comissão técnica, eu fazia parte disso tudo, e aí o Guarani nesse jogo aí, e olha, a dificuldade foi tremenda, né? Porque nós tivemos uma derrota, se eu não me engano, 3-1 lá em Arapiraca. Exatamente, lá em Arapiraca. Exatamente. E aí o retorno no Brinco de Ouro, numa festa maravilhosa, nós conseguimos colocar o Guarani, né? Pelo menos na Série B. O Guarani se encontra hoje até na Série B também, né? Perfeito. Mas esse jogo aí realmente ficou marcado na minha história. Eu era um dos membros da comissão técnica. Hoje não faço mais parte, né? Hoje eu estou atuando num ramo diferente. Mas a felicidade em poder colocar o Guarani, que é um dos times que marcou a minha história como atleta, né? Numa divisão acima, né? Que hoje é uma divisão realmente muito reconhecida no futebol brasileiro, que é a Série B, uma competição muito competitiva, né? Todo mundo sabe disso. E o Guarani hoje está aí graças a esse trabalho. Foi realmente um trabalho de muita dificuldade, porém a competência, né, de todos os membros, Marcelo Chamusca, Caé, Roger Gouveia, que era o preparador físico, eu atuando como treinador de goleiros, e nós fizemos uma belíssima campanha e numa, digamos, uma reviravolta, né? Exatamente. Nesse jogo, porque, você vai jogar fora de casa no primeiro jogo, perde de 3-1, e aí você tem que reverter isso em casa, e nós conseguimos, realmente, foi um momento maravilhoso na minha carreira. Perfeito. Você disse para mim, assim, que naquele tempo o time do Guarani estava oscilando bastante. Nessa partida, o grupo, ele mostrou união total, ou essa união já estava vindo ao longo do campeonato? Porque você via a simpatia dos jogadores, o abraço, como foi mostrado aí na foto, parece que o grupo era uma família mesmo, né? Exatamente. Foi o Marcelo Chamusca é um cara que tem muito isso, né? Essa palavra, essa frase, né? Exatamente. Olha lá, o impossível é só questão de opinião. Esse Por quê? Já foi Por que no que ele jogo disse? 6-0, né? Já foi após a partida do acesso. Isso, Por quê? foi contra o Porque ABC. Realmente... Não, esse jogo aí foi contra o Asa. Que nós Isso, a primeira foto. Isso. Depois nós tivemos um jogo contra o ABC que nos daria a condição de disputar uma semifinal, né?
Perfeito. Eu acho que o ABC já era a semifinal, e aí nós iríamos para a final contra o Boa de Varginha, mas a questão do impossível. O trabalho do Chamusca realmente é muito isso, né, cara? Vestiário, ele buscar muito a agregar, né, todo o conjunto, que eu acho que é importante demais no futebol profissional. Eu joguei quase 20 anos da minha carreira, né? E eu acho que, além da parte técnica, né, que eu acho que técnica e tática, que é o fundamental no futebol hoje, se não tiver o aspecto vestiário, é difícil, né, cara? É complicado. E o Chamusca tinha muito isso, né? De agregar isso tudo e conseguir adquirir bons resultados. E nós conseguimos, graças a Deus. Legal. Parabéns pela campanha na época. Parabéns por todos os resultados positivos que você atingiu aí como jogador e como treinador, e agora sucesso no longo da carreira. Só para terminar, eu digo a minha pergunta, as pessoas Chamusca e Fumagalli, fala para nós dessas duas pessoas um pouco, assim. O Chamusca... Bom, duas pessoas indiscutíveis, não é? Pelo lado profissional, pelo lado de história, né? São o Fumagalli, que eu atuei com o Fumagalli como atleta, depois o conheci como membro de comissão técnica. Fumagalli, que é um amigo. Fumagalli, inclusive, mora na minha cidade natal, que é Americana hoje, reside lá. É um cara que representa muito, realmente, para toda a nação bugrina, né? Um cara que marcou história, deixou o seu legado, e nesse acesso aí, realmente foi uma das pessoas fundamentais, né? E o Chamusca é um treinador ainda jovem, né? Que está aí buscando hoje, está lá no Cuiabá, fazendo um belíssimo trabalho, vale ressaltar isso. Mas é um cara que realmente, quando chegou no Guarani, muito questionado, né? Pô, será que o Chamusca, né, fez um trabalho bom? Se eu não me engano, ele tinha feito um trabalho bom lá no Sampaio Correia, no Salgueiro, né, que ele fez um trabalho legal também. E aí chega no Guarani... exatamente, eu não lembro se o trabalho dele bom foi no Fortaleza antes ou depois desse acesso, mas eu lembro que ele era muito questionado, né, a presença do Chamusca. E ele, com o profissionalismo dele e toda essa agregação que ele tinha, comissão técnica, atletas e time, acho que ele conseguiu, né, adquirir. Montamos um time razoavelmente falando na parte técnica mediano, e o Guarani conseguiu, né, cara? Conseguiu um acesso indiscutível. Por quê? Muito trabalho, muita expectativa em cima do trabalho dele, muita expectativa. Meu cachorro tá latindo aqui, peraí. Vem aqui. Fazenda é isso mesmo. Olha aqui, ó. Olha pra vocês verem aí. Olha que maravilha. E aí, o que acontece? O Chamusca, ele fez esse trabalho maravilhoso. Por quê? Porque ele é um cara que agrega muito, né? Agrega muito isso. Essa parte psicológica, principalmente. Porque treinador de futebol tem muito isso, né? Vestiário. Eu acho que o importante é o vestiário. E o Chamusca realmente fez um excelente trabalho. É um cara que eu levo na minha vida como amigo, como parceiro. E, sem dúvida nenhuma, agregou muito a esse acesso do Guarani. Por quê? Porque o Guarani, cara, é um time de muita tradição, né? Campeão brasileiro, cara, do interior. Qual time do interior foi campeão brasileiro, né? E o Guarani realmente tem essa história. E o Chamusca conseguiu resgatar isso e trazer o Guarani para uma divisão que não é aquela que nós todos desejamos, mas já é um bom caminho para o Guarani voltar naquela época minha, né? Que era quando eu jogava Série A de Campeonato Brasileiro. Beleza, parabéns, sucesso para você, e que você tenha grande sucesso no seu futuro aí, beleza? Muito obrigado. Obrigado, um abraço para você, meu irmão, tudo de bom aí. Legal, vamos tocando a bola aqui com esse timaço da Rádio Grigo, rapidinho. Eu vou tocar a bola aqui do meu ladinho. A bola tá aqui do lado meu, eu vou tocar com ele aqui, o Giovanni. Bate de chapa, hein? Aliás, de chapa. Por falar em bater de chapa, ô Gleg, antes de eu passar para o Giovanni aqui, esses dias na live da Band lá,
O Tigrão deu uma chapa, mas a chapa dele é aquele bicão, né? Vocês viram aí, né? Não, mas eu tô bem, mas no aspecto positivo, né? Porque joelhão já não aguento mais, né? Mas aí o Tigrão, mas foi muito legal, cara, foi muito legal. Aliás, eu quero dizer aí para todos os ouvintes, aí, os internautas aí, né? Se quiserem seguir a minha página lá no Instagram, @Gleger01, vai estar acompanhando lá toda a minha carreira na Bandeirantes agora como comentarista, né? Aqui na região de Campinas. Aqui não, porque eu estou aqui em Minas Gerais, que é onde é minha fazenda, mas eu resido em Campinas, né? E aí todo mundo pode acompanhar lá, vai estar todos os vídeos, todas as fotos lá dos programas, é bem legal. Estou muito feliz. @Gleger01. Só a galera ir lá e acompanhar lá o Instagram do Gleger Zorzin. Vai lá, Giovanni. Vamos lá, vamos continuar a resenha com o Gleger aqui. Fica à vontade. Opa, vamos lá. Primeiramente, boa noite, Gleger. Um prazer para nós da rádio aqui, você ter aceitado participar, tirar um tempinho, que nem o Alisson falou, para bater um bate-papo aqui. Prazer é todo meu. Isso daí. Gleger, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não tive a oportunidade de ver eu jogar. Eu queria fazer uma pergunta para você do seu tempo de jogador, de goleiro. Qual que é o jogo, quando falam Gleger Zorzin, qual que é o jogo que você quer que eles lembrem, eles falam? Qual que é a sua atuação que você acha que foi a mais marcante na sua carreira? Cara, teve uma atuação, cara, É claro que a gente vislumbra várias coisas. Eu passei por grandes clubes aí, graças a Deus, né? E tive uma carreira realmente... hoje eu posso falar isso, né? Uma carreira meio que invejável, porque passei por grandes clubes, Corinthians, Cruzeiro, América Mineiro, Portuguesa de Desportos, mas a minha melhor, o melhor jogo realmente que vem na minha mente agora foi num jogo onde o São Paulo Futebol Clube jogava pelo título do Campeonato Paulista, se eu não me engano foi em 2005, eu acho, e um jogo no Pacaembu, Portuguesa de São Paulo. São Paulo precisava só do empate para ser campeão paulista. A Portuguesa saiu perdendo 1-0, nós viramos o jogo 2-1, e aí eu consegui, naquele jogo lá, inclusive virou notícia aí no Brasil inteiro, né? Várias defesas. O Leão, o grande Leão, né? Para todos os goleiros, é um exemplo para todos nós. Disse depois do jogo, poxa vida, nós podíamos ficar aqui até amanhã cedo, todas as bolas que nós chutássemos no gol, o Gleger ia defender. Então esse jogo aí ficou marcado na minha história, e pelo grau de dificuldade, digamos assim, que foi, né? Por tudo que eu fiz na partida, foi uma das partidas mais marcantes da minha carreira. Legal. Giovanni, vamos aproveitar aí, tem uma mensagem aí que veio do WhatsApp do nosso amigo, o Norberto Crispim, grande Norba, né? Aliás, o Norba, que faz parte aqui dessa equipe da Rádio Grigo, ele fez uma homenagem ao Gleger Zorzin no nosso site, na coluna do Norba, lá no radiogrigo.top, você pode entrar lá, ver a coluna do Norba, que ele fez uma homenagem para o Gleger, fez agora para o Edu Lima. Então você pode acompanhar as várias histórias que o Norba, né, essa pessoa sensacional que faz parte dessa equipe, né, fez para o Gleger também. O Giovanni, tem uma mensagem do Norba aí, né? Exato, o Norberto mandou aqui, ele mandou o áudio e falando uma pergunta para o Gleger. E vamos lá. Vamos escutar, vamos ver se você escuta aí, Gleger. Vamos lá. Boa noite, amigos da Rádio Grigo, um grande abraço a todos. Grande Gleger, sai que é sua, Gleger. Gostaria de saber como foi ter trabalhado com os técnicos Carlos Alberto Silva, Vanderlei Luxemburgo e Giba. Um grande abraço. Obrigado. Só fera, hein? Só fera. E aí, Gleger? Só fera. Eu tenho que dizer o seguinte, é que realmente foram uns professores para mim, né? Você vê os nomes que o cara disse aí, foram pessoas que eu trabalhei, pessoas importantes. Se os ouvintes, os internautas aí, vocês aí, eu tive uma experiência como treinador lá na Coreia do Sul, quase 3 anos, eu tive lá em 2016, 17 e 18, né, trabalhando como treinador, e não tenha dúvida, né, que eu usei todo o exemplo desses homens citados aí agora, pessoas que marcaram a minha história, pessoas que realmente me ensinaram, né, o que é ser treinador, o que é ser líder
Eu acho que não adianta o cara ser treinador, é muito fácil. Você vai lá, escala 11 jogadores, né? E ainda mais se você tiver uma condição técnica boa, fica muito fácil. Mas não tenha dúvida de que aquilo tudo que foi passado, do legado, de ensinar, de posicionamento, essas pessoas citadas aí, pessoas que eu trabalhei, pessoas que eu levo no meu coração, levo na minha mente, não tenha dúvida nenhuma que fazem parte da minha vida e assim, tudo aquilo que eu fizer um dia, seja como treinador, ou seja como pessoa, seja como hoje comentarista, eu vou estar levando alguma coisa que eu ouvi dessas pessoas citadas, porque são grandes profissionais e grandes exemplos para o mundo do futebol. E aliás, ô Gleg, antes de eu passar aí para tocar a bola também para esse timaço da Grigo, eu vou fazer uma pergunta. Você jogou, se eu estiver enganado, você me corrige, mas você jogou, você estava na época no Corinthians, quando o Ronaldo passou por lá, não estava? Não estava. Não estava mais. O Ronaldo, eu tive um contato com o Ronaldo nas categorias de base da seleção brasileira, né? O Ronaldo que tem a mesma idade que eu, e nós tivemos muitos contatos. Eu participava da maioria das convocações da seleção, dos campeonatos disputados, a gente tinha esse contato na época de seleção, mas o Ronaldo ele teve uma ascensão muito grande, muito rápida, né? Sim. E você vê, em 1992, nós estávamos juntos na seleção de sub-17. Em 94, o Ronaldo já estava disputando a Copa do Mundo. Então, quer dizer, a ascensão dele foi muito grande. Então, nós tivemos um contato em 92, 93, né, seleções de base, muitos campeonatos, torneios disputados, né, sul-americanos, mundiais. Em 94, ele já no Cruzeiro, e aí ele a ascensão dele foi muito grande. Uma pessoa espetacular, maravilhosa. Eu tenho orgulho de falar que eu pude estar ao lado desse cara, porque realmente... E o Ronaldo, ele não é só um cara assim... Como atleta, foi um fenômeno, né? Tanto que leva esse apelido. Mas como pessoa também, um cara espetacular. Legal demais. Kaique Fittipaldi, Gleger Zorzinho, fica à vontade aí. Gleger, primeiro, boa noite, obrigado pela participação aí na Resenha dos Amigos. E eu tenho aqui, não sei, você acha que você conhece muito bem ele, né? Uma dica, um ex-árbitro mandou uma pergunta aqui pelo meu WhatsApp para você. Qual foi o goleiro que fez mais cera depois de você no futebol? Antônio Rogério Batista do Prado. Ô, Gleger, antes de você responder, a gente tem um esqueminha aqui. Essa daqui vai ser a primeira da noite. Merece. Essa daí foi uma cornetada bacana do Rogerinho. Não, Rogerinho, não, sabe o que acontece? O problema é o seguinte, eu vou explicar aí para você, porque, cara, quando você joga com... Eu peguei muito essa fama aí quando eu jogava na Portuguesa, porque, cara, você ia jogar contra os times grandes, né, cara? E aí você saía na frente e, tinha que dar aquela velha segurada, né? Tanto o Rogerinho, eu tenho muitos amigos árbitros aí, depois que eu parei de jogar, o próprio Paulo César, né, que hoje é um dos comentaristas aí também de arbitragem, o Alfredo Loeblin, que vocês devem conhecer também. Então, o Talarico, que é um cara também lá que trabalhou lá em Campinas, que é de Campinas, né? O Rogerinho, que é meu amigo, meu irmão, faz alguns comentários pontuais lá na Bandeirantes de Campinas, onde eu trabalho hoje. Mas é porque, cara, a gente tinha que dar uma segurada, né, meu? Tinha que fazer uma cera, porque senão o negócio ia ficar feio. Aí você, imagina só, você jogando no Morumbi contra o São Paulo, você sai na frente 1-0. Aquela baita daquela pressão, para não falar outra palavra, né? E aí o São Paulo em cima, o que você tem que fazer? Pô, dá uma acalmada no ânimo dos caras aí, velho. E aí eu fazia essa cera, e aí com esses amigos todos meus, até o próprio Oscar Godoy, que é um amigo também que eu tenho, ele sempre falava para mim, eu nunca vi um goleiro fazer cera igual você. Falei, Godoy, mas, puxa vida, cara, o que eu ia fazer, cara? Tinha que dar uma segurada, tinha que dar uma acalmada nos caras, né?
Eu teve o Anselmo da Costa também, que é um árbitro. Inclusive, o Anselmo da Costa reside na cidade em que eu nasci, que é Americana, e ele dizia, às vezes no jogo ali, a gente era muito amigo, né? Amigo assim, né? Amigo fora do campo, dentro do campo. Aí o Anselmo chegava lá, ô Gleg, é o seguinte, cara, joga logo aí, meu amigo, porque senão não vai ter jeito. Vou ter que te advertir, dar cartão, não sei o que. Joga logo, velho. Tu tá fazendo muita cera. Mas, ó, ficou na história isso, porque a gente tinha que arrumar algum recurso, porque, poxa vida, você joga num time mediano, na época portuguesa, e aí você vai enfrentar um grande, um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, o próprio Santos, né? E aí que você vai? Você sai 1-0, e aquela pressão danada. Poxa vida, ó, vamos dar uma segurada, vamos dar uma acalmada aí, porque o negócio tá feio, né? E aí eu acabei pegando essa fama aí com esses árbitros aí, o Rogerinho, um baita de um irmão, um parceiro, um cara que entende muito de arbitragem. Um beijo para você, Rogerinho, um cara que eu respeito demais, mas realmente, na época tinha que dar uma segurada. Às vezes tomava um cartãozinho, né? Dava aquela controlada de cartão, um amarelinho e tal, beleza, ó, segura aí, velho, calma, o negócio. Mas isso aí são coisas do jogo, né? Que a gente tem que arrumar, né? Algum recurso ali na hora para que retarde um pouco mais aquela pressão toda que o time que você está defendendo tá passando. É a famosa manha do futebol, né? Você chegou Exatamente. a ser expulso? Você chegou a ser expulso devido a alguma cera que você estava fazendo, Gleg? Não. Expulso eu nunca fui. Não, nunca fui. Que eu me recorde assim, nunca fui. Teve uma vez, eu tomei um terceiro cartão amarelo num jogo Guarani Rio Branco de Americana, e aí aquilo que eu estou dizendo, né? Você está jogando lá em Americana. Na época o Rio Branco tinha um time, sempre montava times muito fortes no Campeonato Paulista, né? E o Guarani precisando do resultado para se classificar. E aí teve um momento difícil dentro do jogo. Eu sabia que eu estava pendurado, mas não teve como, tive que segurar. E o Rio Branco de Americana é minha cidade, aí, né? Porque eu sou nascido em Americana, né? E aí tive que dar uma segurada. Tomei o terceiro cartão, mas aí teve a Federação Paulista, como era um dos últimos jogos da primeira fase, eliminou os cartões e aí eu acabei ficando tranquilo para poder atuar nas outras partidas. Mas expulsão mesmo, cartão vermelho assim. Não, eu tive um cartão vermelho, agora eu me lembrei aqui. Foi pela Portuguesa, jogando contra o São Caetano, mas não por cera. Teve um lance, nós estávamos, acho que, empatando o jogo, precisava ganhar, o time em cima, e aí escapou num contra-ataque lá, eu fui driblado fora da área, e eu fiz a falta no atacante fora da área, e aí eu fui expulso. Isso aí, exatamente. Agora eu me lembrei aqui. Mas como você disse, se você foi expulso por causa de fazer cera, isso nunca. Eu vou passar essa bola aqui para um grande goleiro também. É um grande goleiro aqui da nossa equipe. Da rádio aí. É goleiro e não é burocracia. Não estou jogando confete, não. O homem joga a bola. Como tem um outro goleiro aí também que não está participando hoje, o nosso amigo JA, o Luiz Henrique também goleiro. A gente está cheio de goleiro aqui, viu, Gleg? Mas o Ricardo goleiro Mendonça, aí, legal. O Ricardo Mendonça joga legal. muito no gol. E aí, Ricardo? Gleg e Zorzinho. Poxa vida, meu. Quem tem amigo tem tudo, né, Gleg? Quem tem amigo desses caras aí não morre sozinho. Gleg, boa noite. É um prazer estar revê-lo aí. Prazer todo meu. Você não vai se lembrar, acho que vai se lembrar, mas você, falando na linguagem da boleiragem, né? Se eu fosse fazer um DVD, você ia fazer parte do DVD, porque o ano foi 94. Eu passei uma semana treinando lá no Guarani com vocês. Você tinha acabado de subir do júnior para o profissional. Era Narciso, Pitarelli, Edervan. Foi na semana que o Irã chegou no Guarani, tá montando aquele time de... Nossa! Então, olha a história. E aí eu passei uma semana lá treinando, porque na época era o Robson, treinador de goleiro, o loiro, jogou na Ponte. Grande Robson. Aí eu fiquei lá, porque eu ia passar uma semana lá para ir para o Bragantino. Coisa de rolo, né? Para tentar alguma coisa, mas não deu certo. Mas
aquela semana para mim foi especial porque foi a semana que eu vi montar aquele time de 94. Eu vi o Irã chegar no Guarani, foi o dia que o Jorge Luiz, zagueiro, chegou também. Jorge Luiz, veio do Vasco. E também, isso. E tem uma história minha e sua, que eu até falei na voz esses dias, que você até lembrou. O Edu Lima, que vai ser um dos nossos convidados na próxima resenha, eu lembro que acabou um dos treinos, né? E você era o quarto goleiro, e eu estava ali treinando junto com vocês. Aí acabou o treino e tal. Aí ele falou assim: ô, garotada, vamos treinar a falta ali? Aí, puta merda, eu vou treinar a falta com o Edu Lima. Aí ficou eu e você de destaque. Nós pegamos aquela trave bola, que legal. puxamos, e nós, lá no CT. Aí nós ficamos chutando bola, ele batendo e nós dois se virando para pegar. Falei, cara, não vou ser profissional, mas já tem história para contar. Então ali, para mim, foi um. Não. Maravilhoso. Então... E não sei se você se lembra, eu até esses dias o Edu Lima é um grande amigo, um grande parceiro, né? Quando eu joguei no Vitória da Bahia, o Edu hoje reside em Salvador, né? Sim. Ele é um dos comentaristas, inclusive lá da Bandeirantes, também lá de Salvador. Participou do programa com a gente lá na Bandeirantes Campinas. E eu dizia que o Edu tem uma história muito engraçada, é muito legal frisar isso, que o que acontece... Campinas estava muito quente, calor, né? E aí o que ele fazia? Ele ia treinar a falta, esperava todo mundo descer, ele tirava o calção, a camisa, ficava só de sunga para tomar um solzinho. Batendo ficava falta. tomando sol, batendo falta e tomando sol. Mas ele era um cara espetacular, é um cara que realmente marcou a minha e a sua também, né? A sua história. Não. Eu acho que essas coisas... Não, porque ele já vinha do Guarani desde 93, então ele era ídolo. Então, nossa, a hora que eu vi ele ali, falei, nossa, bater falta com o Edu Lima, pegar a falta do Lima para mim foi um maço. Mas, Gregor, aí você jogou tudo, passou para os times, inclusive você conseguiu aquela fotinha lá do Vila Nova? Opa, peraí. Um minutinho. Você jogou com o primo meu, Rocha, lá no Vila Nova, o volante. Grande Rocha, Rochinha. Primo meu. Rochinha jogou no Flamengo, né? Rochinha jogou no Flamengo, né? Aqui, o volante aqui, tá na sua frente aqui, o volante aqui. Jogou no Maringá também. Eu falo que da família foi o que vingou, foi ele, mas muito gente boa. Aí você jogou tudo, mas vamos lá. O Greg é treinador de goleiro. Acho que uma coisa legal que você fez, você citou o jogo do Asa aí, uma coisa que você fez com o Leandro Santos, que para mim foi um dos principais pilares ali naquele ano, que o Guarani fez ele foi muito, muito razoável, ele foi muito, vamos falar, como vocês falam? Regular, média, né? Regular. Essa é a palavra. Regular. Ele fez regular. Exatamente. E, nossa, e há tempos que o Guarani não tinha um goleiro regular. E naquele jogo contra o Asa, coitado, foi a pior noite dele. Foram 3 gols lá que defensáveis. E eu lembro que na semana você fez um trabalho com ele especial, levou o Marcos Garcia lá para falar, fez aquela resenha, você tirou aquele peso dele, né? E no jogo do Asa, que o Paulão citou aí, aquela bola na trave, e ele fez uma defesa que foi a defesa do acesso, que se leva aquele gol lá, mal, né? E foi pra você? Eu acho que você foi goleiro, você sabe como é que é, né? Eu acho que a gente vive bons e maus momentos. Não é maus momentos, né? Porque às vezes acontece, cara. O cara vai errar, entendeu? Não, a gente, quem que nunca errou, né? Claro. E o Leandro, na verdade, aconteceu uma história muito engraçada. Foi bom você ter citado esse assunto, porque o Leandro era um cara extremamente profissional, um cara que eu tinha trabalhado com ele na Portuguesa, eu ainda jogando. Ele era da base, né? Subindo as categorias principais da Portuguesa. O cara que eu ajudei muito a subir, porque eu via muito talento nele. E aí você começa a treinar o cara e você vê que é muito dedicado, né? Um cara que se entrega muito. E nesse jogo aí, aconteceu, o cara vai errar, entendeu? Só que errou num jogo errado, né? Num jogo decisivo, e ele acabou falhando realmente, como você disse, nos 3 gols. E aí nós voltamos para Campinas e eu fui muito questionado, né? Vai tirar o Leandro? Não, falei, não, óbvio que não. O Leandro é o goleiro titular, é um cara que ajudou o Guarani a estar na situação que está, né? Chamei o Leandro em off, falei, o negócio é o seguinte, quem nunca falhou, né? Você me viu jogando, você foi reserva meu e você me viu falhando. Então, quer dizer, eu acho que o melhor para o goleiro, e você foi goleiro, você sabe disso, é o quê? Após uma falha, uma boa partida.
Após uma falha, um bom recomeço, digamos assim. E o Leandro fez isso, né? Tanto que, né, naquele jogo, eu me lembro dessa defesa aí que você citou, e teve uma outra defesa, inclusive, estava 3-1. Se a gente toma o segundo gol, poderia comprometer o acesso. No segundo tempo, no finalzinho, ele faz uma baita de uma defesa e garante o resultado. Exatamente. Então, e o Leandro assimilou muito bem isso. O Chamusca veio conversar comigo. O que você acha? Como é que está o Leandro? Eu falei, Chamusca, não se preocupe. O Leandro é nosso goleiro e tudo que ele fez até agora é o que vai acontecer. E é isso aí. É a confiança. É você acreditar no cara, entendeu? Porque não é a mesma coisa na vida pessoal. Na vida pessoal de um cara. Eu costumava dizer muito isso aos torcedores dos times que eu passava, né? Às vezes a gente falhava num jogo e era muito questionado e perguntado pelos torcedores. Pô, você falhou, que não sei o quê. Eu falei, viu, quando você vai contratar um advogado para uma causa, se o advogado perder, você vai ficar xingando o cara? O cara tá fazendo o trabalho dele. Você acha que ele está fazendo o trabalho dele para perder? Você acha que um médico que vai fazer uma cirurgia, ele está fazendo uma cirurgia para dar errado? Óbvio que não. É a mesma coisa. Jogador de futebol é a mesma coisa. É uma profissão. Ele está sujeito ao erro. Pode acontecer um erro. Ele está tentando fazer o máximo possível para que as coisas deem certo. Mas ele pode errar, por que não? Né? O atacante que chega na cara do gol, o estádio lotado, a bola bate na canela dele e sai. Você acha que ele queria que a bola batesse na canela dele e saísse? Será que ele não queria botar a bola na rede? Então, essas coisas, assim, é claro que envolve muita paixão, envolve muita emoção, sentimento, né, por parte do torcedor, mas o atleta do futebol é um profissional como qualquer outro, né? Como qualquer um. Essas coisas eu gosto muito de frisar e foi bom você ter tocado nesse assunto, porque que fique bem claro, porque ainda mais o goleiro, né, que está sujeito ao erro a qualquer momento. Se tem uma posição que sente, é o goleiro, que como treina, né? É o que mais treina, é o que mais... Exatamente, exatamente. Agora, você acha que o goleiro toma um frango no jogo? Pô, vamos pensar como um ser humano. Você acha que o cara queria tomar um frango para passar para o Brasil inteiro, para todo o torcedor ficar criticando? Óbvio que não. Aquilo ali foi um acidente, aquilo ali foi um erro que acabou cometendo, falta de concentração, mas o cara se dedica a semana inteira para que tudo dê certo. Essas coisas é muito relevante falar também, né? Porque, mas é muito fácil falar. Não, mas, poxa vida, pensa no lado pessoal. Pô, cara, às vezes eu tomava um frango na minha carreira, eu ficava 3 dias sem dormir, cara. Pelo amor de Deus, cara. Olha o que aconteceu. Então, quer dizer, por quê? Porque você tem a responsabilidade de saber que você está defendendo um clube que tem milhões de torcedores ali precisando daquilo, né? Então, essa responsabilidade é que cria essas coisas. Mas que o cara tá ali, tem cara... Pô, você acha que... Teve um dia que eu tomei um gol uma vez, eu jogava acho que pelo Guarani, tomei um gol uma vez, o cara cruzou uma bola na área, eu saí... Aliás, quem fez o gol foi o Tuta, aquele atacante. Antecipou e fez o gol. E aí, poxa vida, você parece que fez... Pô, você acha que eu queria ter tomado o gol, cara? Você acha que eu não queria ter saído ali, feito a defesa, ia ser a coisa mais linda, todo mundo me elogiando? Você acha que você acha que eu queria ser criticado? Óbvio que não, né? Mas o goleiro... Eu conversava muito com o Marcos, né? Que foi goleiro do Palmeiras, que é um dos maiores ídolos do Palestra Itália, e a gente conversava muito isso, né? Encontrava o Marcos, eu morava perto da casa dele em São Paulo, e nós, às vezes, saíamos ali, ficava tomando aquela cerveja ali e tal, batendo aquele papo, e o Marcos falava, né? Puxa vida, Gleg, os caras ainda querem criticar, cara, parece que a gente quer errar, né? Mas, gente, óbvio que não, a gente está buscando sempre a perfeição, mas, pô, para todos os cristãos aí que estão assistindo, nem Jesus Cristo foi perfeito, cara, né? Lembrando que cada vez mais, né, Gregor, só fazem as regras para dificultar a nossa vida, né?
é bola mais leve, Exatamente. não pode recuar, não pode... Não. E só... Os caras, eu não sei como é que tá, mas os caras só querem ferrar os goleiros, né? Desculpa o termo aí. Exatamente. Tranquilo. Legal. Ô, Gleger, deixa eu só Legal, passar bem. aqui, ó, tá muito bacana a galerinha acompanhando, tanto no canal do Grigo, tanto mandando mensagem aqui. Não, ó, não deixa o pessoal esquecer aí, não. Para seguir lá no Instagram, @Gleger01. Vai lá, dá uma seguida lá que vai ser bem legal. Legal, @Gleger01. Então, amigos aí da Rádio Grigo, vai lá no Instagram, vamos começar a seguir aí. Eu já sigo o Gleger aí, a galera, eu acho que esse timaço da Grigo aqui, todo mundo já segue. Sem dúvida, legal. A galera aqui acompanhando, ó, o Laerte, né, o Karnal, o grande Laerte, lá de Recife, acompanhando a gente aqui. Suelen. Um abraço para Recife. Eu joguei no Náutico lá de Recife, lá um abraço para Recife, lá o Náutico, um time que marcou minha história também. Um beijo para Recife todo aí. Que bacana, que bacana. Suelen, o Rogerinho, que já participou, Gustavo Marques, da Camp Smart, grande Gustavo, grande pequeno, o Beto Teixeira, Lívia Boareto, cracaça de futebol, já participou de uma resenha nossa aqui, que até então não era feita ainda pelo YouTube. A Lívia, ainda nós vamos fazer uma resenha com ela, de novo, aqui no canal do Grigo, junto novamente na web Rádio Grigo, mas aqui no canal do Grigo. Muito obrigado, Lívia Boareto, cracaça de futebol, hein? O João Paulo Bachelli, tá o Theo aqui, o Cláudio Fresarini, Luciano Ferreira, quem mais está aqui, olha, João, Luciano. O Antônio Prazeres, o Fresarini está aqui, o César Marques também, mandando um abração aí para todo mundo, em especial para o Paulão aí, né, o Mano, chamando o Paulo de Mano, Cezinha, o César Marques, Ricardo Borges, grande Roberto Diogo acompanhando a gente aqui também. Roberto Diogo. Roberto Diogo é um amigo meu aqui da Imprensa Campineira. Sim, grande Roberto Diogo. Ele participou semana passada aqui do nosso resenha. Sensacional. Pai do Roberto Diogo, o seu Dioguinho, como era conhecido aqui em Campinas, lá em Campinas, né? Foi o cara que me revelou, foi o cara que me aprovou nas peneiras lá do Guarani Futebol Clube. Então, um beijo pro Robertão aí. E o seu pai, Dioguinho, fez parte da minha história, não tenha dúvida. Um beijão para toda a família aí. Aliás, a resenha que fizemos com o Roberto Diogo, recorde de tempo aqui no ar. A gente começou às 8 horas, acabou, era mais de 11h20, né? Foi sensacional. A hora passou que nós nem vimos. 3 horas. O Adilson Monteiro também aqui, José Carlos Lino, essa galerinha toda acompanhando pelo YouTube. Ô, Giovanni, vamos ler. Exato. Tá de Piracicaba, grande Adilson, obrigado. Pessoal, o Mendonça tem uma pergunta pro Gleger, não tem? Não, nós já vamos fazer já. Já vai fazer já. Vamos lá. Vai fazer já aqui, ó, só dando um alô pra galera que tá acompanhando no WhatsApp, lembrando você, 996887958, 996887958. Você vai estar concorrendo no dia de hoje, a esse sensacional bolo aqui, ó, bolo vulcão, oferecimento da La Baunilha. Vou colocar na tela aqui para vocês verem. Esse bolo maravilhoso, esse bolo que eu já falei, quando você corta essa calda de chocolate, esparrama toda aí, é simplesmente uma gordice maravilhosa. E quem está oferecendo esse bolo para a gente hoje é a Cristiane, o Ítalo Ferreira, a La Baunilha, doce delícias artesanais. Você entra em contato com a Cristiane através do WhatsApp 019 993122336. Está aí na tela para você anotar. E a Cristiane vai mostrar para você. Pode falar. Fala para a Cristiane aí, se não tem como o participante aí ganhar um bolo desse aí, porque eu adoro isso aí. Olha aí, Cristiane, tá lançado o convite. Então, você entra lá, Cristiane mostra tudo para você. Eles estão vendendo uns kits de festas juninas que são sensacionais mesmo. Então, você manda a sua mensagem, participe aqui, áudio, texto. Você vai estar concorrendo hoje a esse bolo que eu mostrei para vocês, né, o bolo vulcão, e também o sorteio do dia 15, que o Giovanni vai estar passando aqui para mim, dessa bola maravilhosa, bola de futebol da Copper, né, oferecimento do nosso amigo Norberto Crispim. Essa bola vai ser sorteada dia 15, mas você que está participando hoje também vai estar concorrendo dia 15. Porém,
você tem que estar inscrito no canal do Grigo. Beleza? Giovanni, vamos lá. Mais alguns WhatsApps pra gente? Vamos lá, Anderson. A Ana Dolenque mandou: oi, pessoal, resenha dos amigos. Estamos juntos, quero ganhar o bolo. Parabéns pelo programa. Grande Ana Dolenque, essa daí também é a minha fortaleza. É a minha mãe participando aí. E olha aí, tá concorrendo também. Só ganha quem participa, né? Só ganha quem participa. Vamos lá, vamos continuar. O Eduardo Almeida mandou aqui que tá ligadinho na rádio, que é o bolo. Vai lá e volta aqui. aqui. Um abraço pro Eduardo Almeida, um abraço pro Zé Carlos, Elisa, Viviane. Um abraço para essa família maravilhosa. Que gostoso de ter vocês. A Rosângela Teixeira mandou: boa noite, mais uma resenha bacana. Parabéns, Anderson e equipe. Abraços. Rosângela Teixeira, sempre também ligadinha na nossa resenha dos amigos. Sempre junto com a gente, concorrendo a esse bolo e a bola também. Obrigado, Rosângela. Ô, Celso, fique à vontade aí com o Gleger Jorzinho. Ô, Gleger. Primeiro, obrigado por ter aceito aí o convite do time da Rádio Grigo para participar desse bate-papo, dessa resenha entre amigos. Parabenizá-lo pela sua carreira, né? Como jogador de futebol e agora como cronista, né? Como comentarista também na Rádio Bandeirantes e TV Bandeirantes. Ô, Greg, quando a gente entrevista alguém do futebol de Campinas, não tem como não falar de derby. Não tem como a gente perguntar de derby. Você tem vários derbys. E, se não me falha a memória, em agosto de 1999, em 0-0, Ponte Preta e Guarani no Majestoso, pela primeira fase do Brasileirão, jogo esse apitado por Paulo César de Oliveira, o PC. Foi o famoso jogo conhecido dos... Recorde de faltas. Isso, 100 faltas. O derby conhecido como 100 faltas. Não é 100 nenhuma falta, é 100 número de faltas. Eu nunca vi. Acho que não teve outra partida com esse recorde, com essa quantidade de faltas. Eu estava no estádio, estava atrás do gol, Greg. Eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, eu quero sentir, quero que você conte para a gente. Eu tenho essa curiosidade. Antes de você fazer as duas perguntas, eu já vou responder a primeira. Foi pênalti no Narciso. Pode continuar. Bom, a primeira pergunta, na verdade, era a seguinte: como que foi a atmosfera dentro do gramado? Porque um jogo de 100 faltas, eu acredito e os nervos estavam na flor da pele. 100 falta no jogo. Demais. É porque ele estava muito tenso, muito tenso. Acho que eu não vi um derby tão tenso quanto aquele. E a segunda, você já respondeu que foi pênalti. Aí o Paulo César conversou com você. Eu estava no gol de fundo, né, que foi no portão de entrada do Majestoso. Eu vi perfeitamente que você tocou no pé do atacante da Ponte Preta, mas conta para nós aí, como é que foi essa atmosfera? Eu acho que, assim, foi um jogo espetacular, né? Um jogo extraordinário. Fazia algum tempo que não tinha um derby ainda, um derby à noite, né? E as duas equipes muito bem estruturadas, dois bons times, né? Carlos Alberto Silva, treinador do Guarani, Marco Aurélio, que depois acabou indo para o Palmeiras, treinador da Ponte. A atmosfera realmente... Tanto que a atmosfera do jogo estava tão boa, tão forte, né, digamos assim, que, para se ter uma ideia aí para o internauta entender, o intervalo demora 15 minutos. Esse jogo demorou 30 minutos. Você se lembra que teve aquela guerra de pedra? E aí, pedra para um lado, pedra para o outro, encheu o gramado de pedra, e aí tivemos que tirar. Paulo Sérgio chamou a gente lá, falou: gente, pede para a torcida do Guarani calmar, pede para a torcida da Ponte calmar, para a gente reiniciar o jogo. Então, foi realmente um jogo que ficou muito marcado. E, assim, na hora, a atmosfera é extraordinária. Eu acho que todos os jogos deveriam ter uma atmosfera daquela, porque um jogo muito tenso, né? Tenso. A qualquer momento, qualquer time poderia fazer um gol e ganhar o jogo. E as duas equipes... você se lembra do jogo? Foi um jogo muito disputado. Poucas ações dos goleiros, né? Tanto minha... Se eu não me engano, era o Alexandre Fávaro, que era o goleiro da Ponte. Poucas ações dos goleiros, um jogo muito disputado no meio de campo, muito truncado, né? Aquele jogo truncado. E aí o que acontece? No lance do pênalti, eu falo que foi pênalti por quê?
porque depois eu vi o lance 1 milhão de vezes. Mas na hora ali, o que acontece? Uma bola metida, o Narciso era um atacante muito rápido, né? Eu saí, a bola deu uma quicada no gramado. Hoje eu costumo dizer, né? Hoje os gramados são todos tapetes, né? Naquela época tinha alguns defeitos. E na hora que eu saí, a bola deu uma quicada, passou por mim e eu acabei realmente, no deslize do corpo, atingindo o Narciso. Então, quer dizer, pênalti, né? Mas o Paulo César, inclusive, na hora, ele disse assim, ó, eu não dei o pênalti porque a intenção do Gleger não foi pênalti. Não foi fazer o pênalti. A intenção foi um lance de disputa, né? Mas hoje, depois de ver o lance várias vezes, inúmeras vezes, milhares de vezes, aliás, inclusive depois disso aí, eu fui jogar no Cruzeiro, o Marco Aurélio, que era esse técnico que eu falei que era da Ponte, estava no Cruzeiro. E aí o Marco Aurélio falou assim para mim, porra, Gleger, pô, aquele lance lá foi pênalti, velho, do derby lá. Eu falei, Marco, mas não foi a intenção. Não, mas você tocou no Narciso. Foi pênalti. Eu falei, tudo bem, mas... Pô, vai. E se lembra, não sei se você se recorda, os ouvintes aí também mais antigos, vai se recordar, que o Paulo César de Oliveira, ele era taxado como marcador de pênalti. Lembra ou não? Lembro, ele era o cara que pênalti é pênalti. Entendeu? Então, ficou muito assim. Principalmente não em foi tempo do Guarani. Exatamente. Não foi nada. Exatamente. Não foi nada. Pô, quem está pitando? Paulo César. Pô, se fosse, na dúvida, ele ia no cal, o Paulo César. Né? Inclusive, então... Greg, ele confessa que nesse jogo aí, até para ele a atmosfera estava brava, porque ele estava muito teve bravo. Que picotar o jogo, ele teve que picotar. Cara, você imagina o jogo tenso. Você imagina um jogo com mais de 100. Você falou 100, eu acho que teve até mais. Né? Esse jogo aí... Foi recorde, entrou pro recorde a falta. Foi recorde, o campo estava lotadíssimo. Lotadíssimo. Esse jogo aí, o Greg vai lembrar mais do que eu, né? A Ponte estava com o time. Os dois times estavam bons. Só que o Guarani, esse dia, estava com 4 desfalques. Eu acho que era 4 desfalques. 4 desfalques. Não é desculpa, Ponte, né? Mas sim. O time o time da Ponte era favorito. Sim. Era favorito. Silva, nós sabíamos disso. O Silva fez um ferrolho ali no meio. Você falou que o jogo foi truncado no meio, porque ele fechou o meio ali. O Guarani jogou com o Badico, lembra o Badico? Só Badico na frente. Cara, exatamente. Nós fomos pro campo, falamos assim, vamos rezar para ser pouco hoje. Olha que saiu esse lance seu aí do pênalti, eu também até no gol, falei, Jesus. Aí eu olhei e falei assim, não deu? Até eu gritei. Cara, não perde mais. Exatamente, foi exatamente isso. Agora, o que para vocês terem uma ideia, a nossa chegada no estádio Moisés Lucarelli foi muito conturbada. Polícia levando, passar no túnel ali, tinha que passar naquele túnel ali do Moisés Lucarelli. Quem já jogou lá sabe, você entra aqui e aí passa naquele túnel todo. O vestiário é o último vestiário lá, né? Do visitante. Foi muita pressão, muito negócio. O Carlos Alberto Silva, inteligentemente, né? Falecido Carlos Alberto, que foi um professor para mim, um cara espetacular. Ele falou: não, nós vamos fazer a preleção, se trocar aqui no Brinco de Ouro. Nós vamos sair daqui trocado. Nós vamos chegar lá para o aquecimento. Ou seja, o jogo, eu não me recordo agora o horário, mas nós chegamos no Moisés Lucarelli, faltava 30 minutos para começar o jogo. Nós chegamos, já fomos aqueceu já jogo, entendeu? Então, realmente, foi muito... Desculpa. Foi muito tenso, né? Aquele momento foi muito... Cara, isso daí é espetacular. Agora, falando agora, né? A gente sente uma puta de uma saudade, desculpa o termo aí, mas é uma baita de uma saudade. Porque você taxa com certeza que esse foi o melhor derby que você disputou ou não? Sem dúvida nenhuma. Teve outros derbys que eu disputei, aquela vitória no Brinco de Ouro, 2-1, que o Washington faz um gol de cabeça aos 35 do segundo tempo, 1-0 Ponte, e o Guarani consegue virar rapidamente. Ele fez o gol aos 35, aos 40 já estava 2-1 para nós. Então, teve esse derby também importante. Teve aquele 1-1 em 2001, que o Macedo faz 1-0 para a Ponte, Sangalete empata logo em seguida.
e aí nós controlamos o jogo e empatamos 1-1, mas teve aquele também se eu não me engano, foi 2-0 para o Guarani no Brinco de Ouro, em 98. Mas esse derby aí, em questão de adrenalina, questão de tensão, né, daquela atmosfera importante, esse derby aí, 0-0, só nível de curiosidade, Gleger, só nível de curiosidade. Ô, Giovanni, fala os números aí, alguns números que o Celso falou, a galera toda falou, com relação a faltas. Dá uma pincelada pra gente aí. Aqui esse derby a gente achou aqui que o jogo registrou 105 faltas. 105. Um jogo 3,5 vezes mais violento do que a decisão da Copa do Mundo de 98, que até aquele tempo era que tinha mais faltas. Olha aí. E uma falta a cada... Uma média que saiu, uma falta a cada 51 segundos. Olha aí. Praticamente a bola não rolou. Quem rolou foram os jogadores aqui. É isso daí, ó. Ô, Gleger, eu vou fazer uma perguntinha para você. São 22 horas e 16 minutos. Você consegue ficar mais um tempinho com a gente ou não? Cara, eu tô para falar a verdade para vocês, eu até peço desculpas, que eu tô com uns parentes aqui na fazenda aqui. A gente tá resolvendo alguns problemas. Posso ficar mais um pouquinho aí, porque a resenha tá boa demais e eu adoro uma resenha. Tá, né? Mas daqui a pouco, infelizmente, eu vou ter que... 22h16, 22h30, pode segurar 15 minutinhos? Pode segurar, vamos lá. Beleza, vamos tocar rápido então, Paulão, vamos lá. Beleza, vamos rápido aí. Me ajude aí o pessoal da mesa aí, parece que o meu retorno não tá legal. A internet hoje tá péssima. Bom, sim, Paulão. Tá chegando bem aqui. Tá, beleza. A pergunta pro Gleger é a seguinte. Gleger, quantos pênaltis defendidos na sua carreira em tempo normal? Uma defesa difícil que você projeta como uma das mais difíceis. Quantos pênaltis defendidos? Rapaz, agora você me pegou, hein? Em tempo normal. Mais uma... Pênalti assim eu não vou me recordar. Eu me lembro de um jogo lá em Recife, Portuguesa e Náutico, e aquele jogo da Portuguesa e Palmeiras também, não sei se vocês se lembram, na Série B, teve 3 pênaltis que eu defendi e o árbitro mandou voltar e a Portuguesa foi eliminada, perdeu o jogo com 4-3 aquele jogo. Foram 3 gols de pênaltis, os 3 pênaltis eu peguei, o juiz mandou voltar. E teve um jogo em Recife, Náutico e Portuguesa, que eu estava 1-0 para a Portuguesa, no finalzinho teve um pênalti, eu peguei lá nos aflitos, hein? O juiz mandou voltar, voltou, bateu, eu peguei de novo. E aí nós ganhamos o jogo de 1-0, ficou muito marcante para mim. Eu acho que essa pergunta sua aí fica nessas duas colocações. Faltou um aí, Gleger. Qual? Bragantino. Você já como treinador de goleiro, faltou um goleiro, você ficou com o terceiro goleiro. É verdade. Aí você entra, pênalti, frio de tudo. E o Marcelo veio e falou assim, vai lá, Gleger. Conta pra nós. Foi verdade. É porque são tantas histórias, né? Aliás, eu queria colocar aqui, ó. Queria colocar minha mulher aqui na resenha aqui, ó. Minha patroa que tá aqui, ó. Um prazer tê-la aqui. O prazer é meu. Desculpa, só que eu tô... Boa noite. E agradecendo você também a disponibilizar esse tempinho aí do seu marido, do grande Gleger, para estar batendo essa resenha com a gente aqui. Fica tranquila. Não podia deixar, porque aqui é o dono da pensão aqui, então você já viu, né? Então tem que... certo. É nada. Boa noite, pessoal, viu? Uma ótima noite. Tchau, até. Valeu. Boa noite. Beleza. Bom demais. E aí, essa história que o Ricardo falou aí, ô Gleger? Do Bragantino. Eu estava jogando ainda, né? Recebi um convite do Marcelo Veiga, treinador do Bragantino, para estar atuando pelo Bragantino. Eu estava no América Mineiro na época, né? E aí ele me convidou para estar indo para o Bragantino. Eu fui para o Bragantino e aí muitas contusões, já com uma idade um pouco mais avançada, né? E eu não conseguia manter aquele mesmo nível, né?
que a gente consegue durante toda a carreira. E aí o Marcelo Veiga falou assim para mim, ó, Gleger, é o seguinte, ó, nós estamos dispensando o treinador de goleiro e eu estou vendo que você está tendo muita dificuldade, então vamos fazer o seguinte, vira treinador de goleiro, vem fazer parte da minha comissão técnica, aí já encerra a carreira, você não vai precisar ter aquela transição, você já fica aqui com a gente. Cara, na época, eu até meio que assustei, né, cara? Falei, pô, mas eu acho que ia jogar mais 1 ou 2 anos. E aí perguntaram, até para minha esposa, que estava participando com a gente aqui, ela falou, poxa vida, será que daqui 2 anos você vai ter essa mesma oportunidade? Aí eu peguei e falei, pensei, é verdade. E aí peguei e falei, não, Marcelo, beleza. Já estava mesmo que naquela de, já vou parar, vou jogar mais 1 ano e tal. E aí recebe uma oportunidade, sabe? Num time como o Bragantino na época, eu falei, beleza. E aí o que acontece? Só que, como eu fui contratado para ser atleta, eu fiz a transição, só que eu tinha contrato, e o acordo foi o quê? Ó, a gente mantém o seu contrato aqui, só que você, a partir de agora, é treinador de goleiro. Eu falei, tudo bem. Então, eu tinha contrato com o Bragantino, eu estava inscrito no BID da CBF, né, como atleta. E aí eu fiquei treinando os goleiros, né, e até nos rachões lá os caras falaram, não, Greg, vai no gol. Vai no gol, que aí você... Né? Então, eu ficava ali com os goleiros, e meio que, a gente sabe, na transição, você demora um pouco para cair na real, né? Então, às vezes, você está dando um treino pro cara, você treina junto, ó, chuta aqui que eu vou mostrar para você. E aí você fica nessa. E eu fiquei nessa daí. E aí aconteceu de que em alguns jogos, né, nós viajávamos e aconteceu de ter uma contusão com um goleiro, cartão com outro, não sei o quê. E aí eu ficava no banco e cheguei até a atuar, como foi citado aí, e atuar e consegui até fazer grandes defesas. Então foi até uma história engraçada, inclusive foi até matéria no Globo Esporte, na Bandeirantes, lá no programa da Renata Fã, essa minha participação aí, mesmo sendo treinador de goleiro como atleta. Bacana demais. Kaique, vamos lá, vamos rapidinho. Ô, Greg, eu tenho uma dúvida, que é a seguinte, em 2017, se eu não me engano, você estreou como treinador no time da Coreia. Isso. Aí depois você veio para a Rádio Bandeirantes, não me lembro se você passou no escuta. A minha pergunta é, você desistiu da profissão de treinador de futebol? Não, na verdade eu não desisti. Na verdade é uma só. Eu trabalhei 2 anos e meio, quase 3 anos na Coreia do Sul. E para mim, para minha família, para minha mulher, para minha filha, o que mais importa hoje, todo mundo sabe e conhece como que é a vida de um atleta, né? Essa instabilidade, uma hora num lugar, outra hora no outro. E o que eu queria para mim era uma certa instabilidade. Fui trabalhar na Coreia, e na Coreia é muito diferente aqui do Brasil, né? A Coreia do Sul não tem esse negócio que tem aqui no Brasil de resultados, de você ter que ganhar jogos para permanecer no cargo. Lá não, lá você tem um contrato e o contrato vai ser cumprido até o final. E eu peguei muito isso lá na Coreia, né? Dessa instabilidade, de estar num lugar que você gosta. E aí o que acontece? Você vem para o Brasil, você como treinador. Eu recebi, quando eu voltei da Coreia, vários contatos para que eu pudesse trabalhar numa certa equipe. Mas eu sei que a instabilidade é cruel, né, cara? Você vai num time, aí você faz 2, 3 jogos, você perde... De 3 jogos, você perde 2 jogos, os caras vão te mandar embora, né? E para mim, não era isso que eu queria para minha vida, né? Eu, graças a Deus, estou bem instruído, tenho minha fazenda, produzindo, tenho minhas coisas, né? Então, o futebol, na verdade, é uma paixão na minha vida. Então, eu faço o futebol pela minha paixão. Eu era treinador, eu morei 3 anos fora do país, em outra cultura, em tudo diferente, porque é a minha paixão, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero para mim, futebol. Né? E trabalhar fora do país me ensinou muito. Mas o que eu quero também é a minha estabilidade. Eu estar com a minha família, eu estar num lugar só, não ficar muda para cá, muda para lá, muda para cá, muda para lá. Isso aí atrapalhou muito na minha sequência, na minha sequência como técnico. E aí eu recebi um convite que há muito tempo já tinha recebido, que era do pessoal da equipe de esporte da Rádio TV Bandeirantes de Campinas,
Os caras, Greg, você é um cara que é bem articulado, fala muito bem, tal, conhece de futebol, vem fazer parte aqui da equipe. Eu tinha rejeitado já umas 3 vezes. E no meu retorno da Coreia, não houve a renovação do contrato. O pessoal lá da Bandeirantes, lá, que hoje é o chefe da equipe, é o Carlos Batista, né, que todo mundo deve conhecer, fez o convite para mim. Ó, aqui é instabilidade e tal, e assim, assado. Uma coisa que eu gosto também, que tá falando, tá olhando. Eu gosto de assistir muito jogo de futebol, né? E aí eu falei, pô, para mim é muito melhor eu estar num lugar que eu, né, para mim, para minha família, estável, né, estabilizado, do que eu ficar batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali. Então, foi essa o que eu pus na balança foi isso, a estabilidade, de você estar num lugar trabalhando. Hoje faz quase 2 anos que eu estou na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes também. Então, a estabilidade pesou muito nessa minha decisão. Mas, olha, nada que impeça de amanhã ou depois o Gleg receber um convite aí de um time com planejamento, com estrutura, para que eu possa fazer um trabalho e eu estar trabalhando. Porque a minha paixão é o futebol, né? Minha paixão é estar no campo. Entendeu? Então, acho que é isso. Acho que, nesse momento, respondendo a sua pergunta, o que pesou muito foi realmente a minha estabilidade. Bacana. Celso Fittipaldi. Ô, Greger, eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo futebol do estado de São Paulo. Eu amo o Paulistão, eu sei de muitas coisas que acontecem no Campeonato Paulista. Esse Campeonato Paulista eu acho maravilhoso. Eu sempre gosto de fazer pergunta aquilo que me causa curiosidade. Então, a minha pergunta vai: como é jogar na Portuguesa do Esporte? Uma colônia totalmente portuguesa, com presidente, Como que foi a sua passagem pela Portuguesa, que é um time também que eu admiro bastante, sei que está passando por uma fase difícil, como todos os clubes no Brasil, acho que a Portuguesa está numa situação um pouco pior, né? Conta para nós, como é que foi a sua passagem na Lusa? Olha, eu posso dizer que foi uma das maiores alegrias da minha vida foi ter trabalhado na Portuguesa. Por quê? Porque é um time, como você disse aí, de colônia, um time de portugueses, né, que tomam conta lá. A gente sabe que a paixão, mesmo que a torcida é muito pequena, mas a paixão é muito grande, né? E eu sempre respeitei muito isso. E a Portuguesa, o que acontece? A Portuguesa me pegou, me contratou num momento de dificuldade na minha vida, que foi aquela transição do Corinthians. Eu não estava jogando, sem jogar. E essa transição, a Portuguesa me deu essa oportunidade, né? E quando eu cheguei na Portuguesa, realmente eu vi que era uma coisa diferente de qualquer outro clube. Ali é uma paixão de colônia, né? O pessoal ali é muito fechado. E aquilo tudo me criou uma paixão. Inclusive, até essa semana agora, eu tive uma participação lá com o pessoal da Leões da Fabulosa, que é a torcida da Portuguesa, e eu fiquei muito lisonjeado de poder participar. Por quê? Porque eu vi todo o carinho que é recíproco, né, da parte deles também, por mim, porque eu sempre levo a Portuguesa no meu coração. Eu sempre digo que o Guarani foi o time que me revelou, foi o time que me deu toda a oportunidade, que me colocou no cenário de futebol mundial brasileiro, né? Me deu a oportunidade de vestir uma camisa da seleção brasileira, que foi o Guarani. Mas a Portuguesa me resgatou num momento difícil da minha carreira, né? Então, toda a gratidão para a Portuguesa. E aí eu joguei na Portuguesa há quase 6 anos, né? Então, foi uma história muito legal. Sem dúvida nenhuma, é um clube diferente, é um clube que merece muito respeito. Por quê? Porque tem uma estrutura extraordinária, tem uma torcida maravilhosa, mesmo que seja pequena, mas é uma torcida maravilhosa, apaixonada pelo clube, que realmente gosta do clube, entendeu? Que realmente tem essa paixão. E eu pude conviver com isso tudo, né? Tanto eu quanto a minha esposa, minha família toda. Portuguesa é extraordinária. Eu tenho uma paixão que não dá para explicar aqui para você. Eu respeito muito a Portuguesa, adoro o clube, adoro a torcida. Tanto que fui convidado para trabalhar lá também, depois na comissão técnica. De imediato, eu tenho minha fazenda aqui, tenho meus negócios paralelo com o esporte, e quando eu parei mesmo do futebol,
eu falei, não, vou cuidar das minhas coisas paralelo, né? E aí estava aqui na minha fazenda, nesse lugar aqui onde eu estou aqui, estava aqui cuidando das minhas coisas, recebi um telefonema da Portuguesa, puta, Gleg, a gente queria você aqui e tal. Eu peguei de imediato, aceitei. Minha mulher, quando eu entrei lá, quase matou eu. Falei, não, agora já não dá, agora eu já aceitei, agora estou indo, entendeu? Por quê? Porque por causa desse carinho, porque realmente a Portuguesa mora no meu coração e eu tenho um respeito e uma gratidão enorme pela Portuguesa de Esportes. Bacana demais, Gleg. Como combinamos, está dando aqui 22 horas e 30 Beleza, minutos. beleza. Teríamos muita coisa para Não, mas né? não cortando você me desculpe, Imagina. Mas eu estou à disposição aí do pessoal da Grigo aí. A hora que vocês quiserem, pode me ligar, a gente marca outra live, a gente faz um bate-papo. Eu sou um apaixonado por falar de futebol e vocês aí fazem um trabalho maravilhoso. Agradecer a todos os componentes aí da equipe, agradecer a todos os internautas, os ouvintes. E a hora que vocês quiserem, pode me ligar. Não vai ficar por aqui, não, o nosso bate-papo, não. Que maravilha, que maravilha. Ô Gleg, antes de eu me despedir, eu tenho uma pergunta aqui que bacana que o Elson fez no nosso WhatsApp. Ele falou assim que apesar de goleiro e tendo a grande missão de evitar gols, né? Que gol que você chegou a levar e dizer assim, esse valeu a pena, porque o jogador que fez o gol era tipo assim, um ídolo seu. Você chegou a ter esse sentimento dentro de campo? Algum gol que você tomou de algum ídolo seu? Foram vários gols, né? Inclusive, eu até falava pro Rogério Ceni, a gente tem uma amizade paralela aí, né? E a gente troca mensagens pelo telefone. E o Rogério Ceni, um dos primeiros gols dele lá, se pegar, se eu não me engano, acho que foi o terceiro ou quarto gol dele na carreira, foi eu que tomei, né? Pelo Guarani. Então, quer dizer, fica aqui, lisonjeado de ter tomado o gol do Rogério Ceni, que era um expert em bater falta, né? Teve um gol também que eu tomei do Marcelinho Carioca, lá no Brinco de Ouro, pelo Guarani Corinthians, o Marcelinho jogando pelo Corinthians, e o Marcelinho depois acabou, na minha transferência, acabou virando um irmão, eu acabei virando um sparring dele, porque a gente, na época, ele ficava treinando, eu ficava lá no gol ajudando ele. Então, são vários, assim, não dá para definir apenas um. Mas eu queria colocar esses dois atletas que foram referências, né, no mundo do futebol e que eu tive a grata oportunidade de ter tomado um gol desses caras. Bacana demais. Gleg, agradecer muito a sua participação aqui conosco. Você atendeu, aí eu mandei uma mensagem para você nos atendeu bacana, teve esse probleminha legal para a gente conseguir colocar, mas deu para bater essa resenha gostosa. Deu, legal. Como você falou, não vai ficar só nessa, espero. Não, vamos marcar mais. Eu falo para todos os convidados que são pessoas que admiramos, que a gente chama para fazer parte do nosso programa aqui. Para a gente resenhar, né? Conversar. Só falta a mesa e a cerveja para ficar completa a resenha. Né? Ia ficar melhor ainda. Não, eu acabando aqui agora, eu vou tomar uma cerveja com o pessoal aqui, ó, tá aqui na minha fazenda aqui, ó. Olha que bacana. Vou lá tomar uma para você. Olha que bacana. Valeu, gente. E assim, eu falo para todo mundo, para todos que participam, que a Rádio Grigo, como está escrito aqui, é a rádio dos amigos. Então, cada participante, cada convidado que passa aqui, a gente acaba considerando você, a partir de hoje, é um amigo da Rádio Grigo. Você faz parte da nossa história, mais um troféu que a nossa rádio... Essa resenha gostosa que a gente gosta de rádio, gosta de futebol. Obrigado. Você ajuda muito essa nossa história. Obrigado, fica com Deus. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. O Batista participou aqui com a gente também, só para lembrar, o Batista... Grande Batista é meu patrão. Foram meu patrão. 3 horas de programa também, muita resenha, que história. Batista, meu patrão. Gleg, fica com meu Deus. Patrão. Muito obrigado mesmo. Um abraço para você. Valeu. Um abraço. Vamos lá. O Antônio Prazeres e o Antônio Rogerinho mandou assim para você. Grande abraço ao Gleger, jogador extremamente educado. Ousa dizer que queria usar. Inteligente, sabia conversar e era compreendido pelos árbitros. Ótimo goleiro e uma excelente pessoa. Grande Rogerinho. Olha aí, hein? Um beijo para você. Olha o Rogério Batista. Tá louco. Para o Gleger sair com um som bacana,
Ó, a gente vai fazer isso, que é a maneira da gente agradecer você, Greger. Vamos lá. Obrigado, gente. Ó, beijo para vocês aí. Valeu. Obrigadão, fica com Deus. Valeu, um abraço. Valeu, fica com Deus. Tá aí, Gleger Zorzin, esse papo gostoso com a gente nesse programa Resenha dos Amigos no dia de hoje. E a gente já vai pular rapidão para o sorteio de hoje, né, Giovanni? Vamos fazer o sorteio já hoje? Vamos lá, Anderson. Eu vou fazer aquele esqueminha aqui para colocar o meu celular aí para filmar, né, o sorteador. Lembrando que hoje, as pessoas que participaram no programa hoje, e o sorteio que vai ocorrer agora, é do bolo Vulcão, oferecido pela La Baunilha. Então, você que participou aqui com a gente, no dia de hoje, você está concorrendo a bola no dia 15, mas hoje vai estar concorrendo a esse bolo sensacional que a La Baunilha Doces Artesanais está oferecendo para nós. Eu só vou colocar aqui o WhatsApp peraí que se eu não aceitar aqui, eu não vou conseguir colocar a imagem nossa do sorteio. Aí, beleza. E agora, então, eu vou colocar a imagem aqui do La Baunilha, só para mostrar o bolo maravilhoso que vai estar sendo sorteado nesse instante, daqui a um minutinho, esse bolo maravilhoso que a La Baunilha Delícias Artesanais está oferecendo, esse bolo Vulcão. Muito obrigado, Cristiane, mais uma vez. Muito obrigado, Ítalo. La Baunilha Delícias Artesanais, o WhatsApp é esse daí, ó, que está aparecendo na telinha, para quem está assistindo no canal do Grigo, e para quem não está, tá aí, ó, eu falo para você. 019 99312 2336. 99312-2336 é a La Baunilha Delícias Artesanais. Ô Giovanni, tá tudo certinho. Olha aqui, filmando nessa câmera agora aqui, né? Legal demais, tá tudo certinho aí? Tá todos os nomes que participaram hoje no sorteador para concorrer a essa delícia de bolo Vulcão? Tudo certinho, Anderson. Então vamos fazer o seguinte. A hora que você falar que tá ok, a gente rufa os tambores aqui. Tá ok, eu acho que lá. Vamos ver Vamos se lá. vai de primeira. Vamos lá. Vamos lá. Saiu, não saiu. Olha o suspense. Eu vou colocar de novo os tambores para rufar. O suspense é tão grande. Ó, A internet ajuda a colocar esse suspense, ou né? é isso que eu ia falar. Ou é suspense ou a internet travou de vez. Aqui. Aí, tá. Vamos ver, saiu? Opa! Roberto Teixeira. Roberto Teixeira, grande Beto, você vai estar aí, então, você foi o ganhador aí desse bolo simplesmente maravilhoso da La Baunilha. Você acabou de ganhar esse bolo que eu acabei de mostrar, vou mostrar mais uma vez porque vale a pena, esse bolo aqui da La Baunilha que vocês estão olhando aí, o bolo Vulcão, um bolo sensacional. A gente vai entrar em contato com você direitinho, a gente vai falar como que você vai receber esse bolo, mas parabéns, você sempre participa aí com a gente e quem participa ganha mesmo, parabéns. Ô Giovanni, você já está na tela, eu vou me despedindo de você, agradecendo mais uma vez a sua participação no Resenha dos Amigos, mais um Resenha dos Amigos gostoso demais, esse papo gostoso que tivemos com o Gleger Zorzin. Antes de você falar, a homenagem para você aí, ó. Giovanni Savi, o talento Team da Grigo. Valeu, Giovanni, brigadão, até a próxima resenha, se Deus quiser. Obrigado, Anderson, eu que agradeço estar aqui novamente nessa resenha, nessa mesa, essa resenha gostosa que a gente faz toda vez. Passou aí de novo, nosso horário sempre é 10 horas, acaba passando 10h40, 10h20 no mínimo sempre, mas é isso daí, quando a resenha é boa, não vê o tempo passar. E cada vez que nem nossos convidados falam aqui, a gente vê só convidados feras, convidados que você fala são troféus para a rádio, que está crescendo cada vez mais, e se Deus quiser vai continuar crescendo. Vamos lá, até semana que vem. Muito obrigado a todos os ouvintes, boa noite a todos. Grande Giovanni, brigadão. E a gente vai continuar se despedindo, né, falando com esse timaço que fez parte mais uma vez da resenha. Eu vou me despedir dele agora, ó. Kaique Fittipaldi. Kaique, muito obrigado mais uma vez por fazer parte desse timaço da equipe da Rádio Grigo e nessa resenha, mais uma resenha gostosa, né? Eu que agradeço, Anderson. Resenha excelente mais uma vez aí.
com o Gleger, nosso convidado aí. Chegou um pouco atrasado, pelo que ele falou. Ele enfermou antes. Agradecer a Deus por ter nos abençoado mais essa resenha. Uma resenha maravilhosa. A gente nem viu o tempo passar. Já são 10h40. E a gente está nessa pandemia. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se não puder, tome todos os cuidados. Eu estou com álcool gel aqui, que eu até falei com meu pai que de tanto álcool em gel, a gente já está ficando bêbado, já está tropeçando as pernas de tanto álcool gel que a gente está usando. Mas a gente sabe que é necessário nesse momento, né? Não, tá certíssimo, Kaique. Brigadão, fica com Deus. Deus abençoe você aí. Valeu, mais uma vez. E agora eu chamo ele aqui, ó. Chamo ele que tá também... Ele mostrou uma garrafinha ali, né? O YouTube, sorte que a gente sabe que essa garrafinha aí é de xarope, por causa da tosse, né? Ricardo Mendonça. Grande Ricardo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Resenha dos Amigos, sensacional, show de bola, como diria aquele. Aquele. Obrigado. Deus abençoe muito, Ricardo. Valeu mesmo. Obrigado, Anderson. Obrigado aos amigos da mesa. Mais uma resenha maravilhosa, mais um convidado que virou amigo, né? Agradecer por uma semana, como diz o Kaique, uma semana de trabalho que passou. A gente está vendo aí uma fase difícil aí, pandemia, muita pressão, mas fé, família. E amanhã vamos trabalhar de novo um pouquinho, mas vamos descansar um pouquinho, né? Você sabe muito bem que eu não bebo tanto, mas hoje, sexta-feira, né? Merece dar aquela relaxada, né? Obrigado mais uma vez. Cuidado com a tosse, com esse xarope que tá tomando. Eu vou pôr blusa, né? Mas obrigado mesmo para mais um, como diz o nosso talento Tim Giovanni, mais um troféu aí, né? A gente, há um ano atrás, isso é inimaginável, né? A gente está realizando um sonho aí, conhecer pessoas que a gente sempre admirou, torceu, xingou, mas valeu muito. Obrigado, ótimo fim de semana a todos, curtam a sua família. E como disse o Kaique aí, se puderem, fiquem em casa, porque a gente que sai todo dia vai trabalhar aí, a gente trabalha eu e o Paulão, né? Você já trabalhou numa empresa grande aí, a gente está vindo casa e casa aí, tá difícil. Mas vamos ter fé e ótimo fim de semana para vocês. Abraço, com Deus. Ricardo, acompanhando aí, o Ricardo já comentou dele, então, eu vou me despedir dele, Paulo Marques, grande, o comentarista gente fina demais. Semana que vem, escuta aí, se não sair a sua vinheta, eu levo para você um bolo vulcão da La Baunilha aí, para você. Se não sair, beleza? Vou cobrar, hein, Anderson? Vou cobrar. Pode cobrar, pode cobrar. Agora o gente fina, a gente conversa durante a semana, tá? Quem sabe dar um retoque nesse negócio aí. Beleza, não, Anderson? Essa veio na cabeça na hora que eu estava falando. Ô, Paulão, obrigado demais. Mais uma participação maravilhosa sua, mais um convidado sensacional. Obrigado, fica com Deus. E aí, isso daí, tamo junto. Beleza, Anderson. Obrigado, uma boa noite para você, para o pessoal da mesa aí, com muita saúde e paz, que o final de semana que chegou seja repleto de muita bênção de Deus para nós, principalmente numa situação de como estamos hoje, né? Muito obrigado aos ouvintes, a todo o pessoal que participou aí, que está dando uma força para a gente, em especial aí a família Marques aí, que está ligadinha aí, que você já mencionou algumas pessoas, e aos amigos Bachelli, o Batalha lá em Jaguariúna, o Bisnaguinha, que tá aqui falando direto aqui no Zap também. E, mais uma vez, uma noite legal, com algumas dificuldades de internet, porque sexta-feira o negócio bomba, né? E ao nosso entrevistado aí, o Gleger, que respondeu as perguntas que todos nós fizemos, legal, uma pessoa diferente também, uma pessoa bem legal, pronta, ativa, que a gente teve a oportunidade de conhecer, assim, no caso, pessoalmente, tá? Eu quero fazer uma menção e vamos falar assim, um de coração para todos aí. A minha irmã, que sempre você aí glorificou, e sempre com razão, de ser a primeira do fronte de batalha na enfermagem, infelizmente ela contraiu provavelmente o Covid. Então, ela está fazendo os exames hoje. Deus queira que os resultados sejam negativos, mas
os sintomas são... Mas, graças a Deus, ela está bem. Na casa dela, se resguardando, como manda o figurino aí. Então, na minha despedida aí, pessoal, não está brincadeira. Então, vamos aí se cuidar, máscara, evitar aglomeração, seguir todos os protocolos que estão nos passando aí pela mídia, pela internet, pela televisão, e que Deus nos abençoe. Obrigado, Paulão. Camila, né? Camila Marques. A gente já, a partir desse momento, já está colocando você em nossas orações também, né? São guerreiros, por mais que você elogie esse pessoal que fica na frente, né? Os médicos, enfermeiros, bom, todos esses que estão na frente, na linha, na frente da batalha, como você disse aí, são dignos de parabéns, adjetivos não cabem para eles, positivamente falando. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser, vai ficar tudo bem com ela, né? Já está em nossas orações, assim como falando aí para o pessoal que está acompanhando, o nosso grande amigo JA, ele não está participando dessas resenhas, porque também contraiu esse vírus, ele, a esposa dele, graças a Deus, já passou o período pior, agora eles já estão em recuperação, ele já está até falando que não vê a hora de tomar a cervejinha dele, então já está ficando bom. Né? Graças a Deus já está ficando bom e está fazendo falta aqui com a gente. Né? Beleza, como a ressalva, o Anderson, da minha irmã, como a internet hoje, para mim, deu uma pipocada violenta, eu quero desejar a ela felicidades e muitos anos de vida, que hoje ela está fazendo aniversário também. Parabéns para ela? Parabéns para ela, sensacional. Eu vou colocar aqui, então, o som para ela aqui, que eu coloco para quem penece, né? Meu aplauso para ela. A Camila. Bacana demais. Bacana demais. Que Deus ilumine, abençoe e ilumine muito a vida dela. Muita saúde. Muita saúde, e ela vai ter nesse momento que ela vai precisar bastante. Valeu, Paulão. Obrigadão. Amém. Fiquem com Deus. Valeu. E agora, finalizando aqui com esse timaço da Rádio Grigo. Celso Fittipaldi. Celção, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Resenha dos Amigos. Fique com Deus. Maravilha. O que convidado gostoso também. Foi... A gente ainda assim conseguiu conversar bastante com ele, mas mais uma resenha maravilhosa. Celção, muito obrigado, viu? Ô, Anderson, eu que agradeço, viu? Obrigado aí vocês, o pessoal da bancada, o Giovanni, o Paulo Marques, o Mendonça, o Kaique, você, os nossos ouvintes, os nossos amigos que estão lá nos ouvindo, né? E em especial aí ao JA, que está se recuperando, uma recuperação muito boa para a sua irmã, tenho fé que ela vai se recuperar, Paulo. E eu queria deixar aqui também um abraço para toda a galera do APS, do Paradinhos, do Grupo Talento, do Clube Concórdia, mas quero mandar um beijo para uma pessoa aí, rapaz, que está nos ouvindo, acredito que ainda esteja, que é o Roberto Diogo. Que cara sensacional, né? Está na escuta. Maravilha. Aí. Robertão, Diogo, se você não estiver me ouvindo, estando ouvindo ou não, um beijo no seu coração, meu amigo. Você é fera. Fica com Deus. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um final de semana maravilhoso. Vamos nos cuidar sempre, né? Mas também vamos viver, né? Porque tem outras coisas que matam além da Covid, viu? O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode pensar só na Covid e não pensar nas outras coisas, tá bom? Disse tudo, um abraço. Disse tudo, Celso. Ótimo final de semana. Semana que vem tem mais. O Kaique está me passando aqui um bilhetinho, não posso esquecer de mandar um abraço para o nosso técnico do APS, o Claudio Almeida, o Cabeção, nosso amigo. Um abraço. Ele também trabalha numa clínica do pessoal do Cândido Ferreira, acho que é, né? No CAPES, e deve estar trabalhando, e de vez em quando dá para ele ouvir. Então, um abração, que Deus te proteja também, viu, Cabeça? Um abraço, gente. Obrigado por esse convite aí. Pelo apelido, não preciso nem falar qual a característica, né? Um abração. Pode falar. Cara, eu não posso esquecer que já até estão me xingando aqui, ó. Mandar um abraço para o nosso amigo aí, tiozão, Santista aí de Quatro Costados aí, tá curtindo a rádio aí. Tá longe, tá de férias de novo. Não vejo na Flex há uma semana. Vive de férias. Tiozão, um abraço, cara. Tamo junto, obrigado. Luciano Ferreira também, Adilson, pessoal do EHS lá, da fábrica. Obrigado pela audiência aí. Abraço. Ô Mendonça,
Oi. Ó, fala que o tiozão é o quê? É o mala número 1, né? Isso aí é o concurso. Todo ano lá na Flex, a gente faz o mala do ano. Ele já ganhou 10. É igual Pelé. É tiozão eterno. Agradecer demais, agradecer ao tiozão. Obrigado demais por acompanhar a gente. Agradecer a todos vocês, amigos da Web Rádio Grigo, amigos do canal do Grigo que nos acompanharam através da Web Rádio, através do canal do Grigo. Muito obrigado. Vocês foram, mais uma vez, bacana demais. Muitas participações. Eu tô vendo a mensagem aqui do Beto Teixeira, que ele, né, agradeceu o bolo e falou que agora que vem a bola. Embora ele nunca teve intimidade com ela, mas ele está torcendo para ganhar também. Assim como todos que participaram através do nosso WhatsApp, vocês estão concorrendo, continuam ainda concorrendo no sorteio que vai ocorrer na semana que vem, dia 15, com o nosso convidado, Claudinei Corsi. Mais uma resenha maravilhosa, tenho absoluta certeza disso. Uma pessoa sensacional. E a gente vai se falando, vai colocando nas redes sociais direitinho. Inclusive, eu vou estar colocando no Instagram da Web Rádio Grigo, eu vou estar colocando o endereço do canal do Claudinei Corsi. Ele faz o programa toda terça-feira no YouTube, se eu não me engano, às 21 horas. É um programa muito bacana, ele entrevista geralmente os presidentes dos clubes de Campinas, enfim. É um programa muito bacana. Eu vou estar colocando, no Instagram da Web Rádio Grigo, vou colocar o endereço para vocês acompanharem os programas que já passaram, e toda terça-feira o Claudinei Corsi coloca lá um programa inédito. E semana que vem, dia 15, com a graça de Deus, ele vai estar junto aqui com a gente. Fiquem com Deus, muito obrigado. O pessoal já falou aí, quem puder, fique em casa, né? Essa situação, a gente faz esse programa maravilhoso, mas a gente sabe que é uma situação séria ainda, né? Então vamos nos prevenir. Você tem que trabalhar, graças a Deus você está empregado, você tem um emprego para ir, mas se previna, haja de acordo com os protocolos que são colocados para você usar, para você fazer o seu hábito, né? Tudo isso que é ensinado, use máscara, use álcool gel, enfim, distanciamento, né? Você que está empregado, agradeça muito por isso. A situação está ficando mais difícil por N razões, mas a saúde, a vida é a essência de tudo. Então, vamos fazer, eu não me canso de falar, vamos ajoelhar, dobrar os nossos joelhos, orar, porque ele lá vai ajudar a gente aqui. Ele pode ajudar, certeza, e vai ajudar a gente aqui a superar essa pandemia que está nos assolando muito. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser, com o nosso programa Resenha dos Amigos. Vamos lá? E não esqueça, hein? Na próxima quarta-feira, Claudinei Corsi. Valeu a todos. Abraço.